salve, salve ouvintes e ouvintes do podcast do lado esquerdo do muro. Estamos de volta mais uma semana, eu, Marcos Gorenstein e João Miragaia. Fala aí, João. Fala, Marquinhos, como é que você tá aí? Tudo tranquilo? Ah, perguntou essa semana, ele perguntou como eu Ligado. estou. É isso aí, tudo bem, tudo tranquilo. Aquela tradicional quinta-feira, 9h55 da noite, começando a gravar aquele podcast. Ô, João, tá muito frio aí, cara. Não, melhorou. Deu uma melhorada esses dias, choveu um pouquinho no início da semana, deu uma melhorada esses dias, mas enfim, aquele inverno, o inverno choveu pra caraca, choveu pois muito aqui, mas passou. Quando para de chover, melhora o tempo, faz um pouquinho mais de calor. Calor não é exatamente a expressão, mas tá mais quente do que o normal, eu acho que esse inverno. Enfim, a previsão do tempo dizia Hameragil, né, que é a expressão em hebraico para mais quente do que o que deveria ser, do que o normal. Enfim. Vamos que vamos. Bom, mas peraí, antes da gente passar para o nosso primeiro bloco, para os ouvintes que ainda não prestaram atenção, estamos aí com um novíssimo logo no nosso podcast. Depois de 6 anos, um logo que eu tinha feito aí, enfim, de forma completamente amadora, porque eu não tenho nenhum conhecimento de como fazer esse tipo de coisa. A gente teve uma ajuda de uma queridíssima ouvinte, Amanda Desmonds, que fez esse novo, editou e produziu esse novo logo aí que vocês estão vendo. Para quem não viu, tá aí na capa do nosso podcast. Eu queria, na verdade, João, quando ela mandou o logo pra gente, eu falei, pô, vamos gravar um especial de 1 minuto só para lançar o logo, porque eu fiquei super ansioso, mas está aí lançado e deixamos aí o nosso super agradecimento à Amanda. Brigadão aí pela força, por esse novíssimo e lindíssimo logo. Bom, é isso. Vamos então passar para o nosso primeiro bloco, porque temos muito o que falar essa semana. Bom, João, vou te falar, eu admito, assim, vou admitir que eu queria dar um golpe no nosso podcast e começar pelo segundo bloco, porque eu acho que o segundo bloco ele tá mais interessante essa semana do que o primeiro, porque ele foge um pouco do assunto da guerra. Mas como já é tradição, vamos começar então falando aí dessa guerra maldita, né, que se avança aí por, enfim, quase 3 meses, né? Semana que vem aí a gente vai estar completando quase 3 meses de guerra. Continuamos com um cenário não muito diferente do que a gente estava na última semana, né? Israel continua avançando pela faixa de Gaza, deixando muita destruição e muitas mortes. Essa semana, acho que hoje a gente já chegou a quase 22 mil mortos que, enfim, são anunciados aí pelo Ministério da Saúde, que é controlado pelo Hamas. Essa semana foi marcada também por vários massacres, depois de bombardeios israelenses, em que centenas de civis foram mortos em bombardeios, e foram imagens horríveis saindo de Gaza, e o avanço, né, do exército israelense em todas as direções. A gente acompanha alguns mapas, né, eles vão colocando ali por onde o exército vai avançando, e a gente pode ver que, pelo menos na parte norte da faixa de Gaza, o exército já controla quase a totalidade da região, ainda enfrenta várias batalhas. O Hamas tem, obviamente, né, eu acho que era uma coisa que era esperado, sabido por todo mundo, a tática do Hamas é uma tática de guerrilha, o que torna muito mais difícil, né, a atuação do exército. Então, eles têm que entrar nas cidades e nos campos de refugiados, e isso está deixando um altíssimo número de soldados mortos. Todo dia de manhã são divulgados os nomes, né, dos soldados que morreram no dia anterior. Então a gente acorda com o noticiário com nomes, e os jornais com os nomes, e as rádios com os nomes, né? Isso todo dia tem acontecido, e cada vez mais, o que deixa aí, né, o país inteiro cada vez mais traumatizado em relação a tudo isso. Na Cisjordânia, o bicho continua pegando também. A gente vê aí o avanço de novos outposts, né, postos avançados construídos pelos colonos, e também outros destruídos. Aí a violência dos colonos, que muita gente tem debatido aqui em Israel, ela tem acontecido. O interessante é que as pessoas não debatem a violência dos colonos. O que a mídia tem debatido é se dá para dizer se o que tem se chamado de violência dos colonos é realmente violência. Olha só o absurdo em que chegamos, mas isso continua também como parte aí do cenário de guerra. Não mudou muita coisa, e isso em relação aqui, né, o que a gente diz da terra de Israel, da Palestina histórica, né, o que tem acontecido aqui entre o rio e o mar.
Fugindo um pouco do Rio Mar, a gente tem teve uma escalada das tensões aí com o Líbano essa semana. Enfim, continuamos aí com a troca de tiros de mísseis antitanque vindo para Israel e também mísseis israelenses atingindo a região ali, principalmente a região sul do Líbano. Continuando, a gente teve também mais mísseis dos Houthis, né, que foram aí abatidos no norte, em direção no Mar Vermelho, em direção aqui a Israel, e também a gente teve como é que chama? O Conselho de Segurança da ONU passando aí mais uma resolução. Na verdade, foi a primeira resolução que eles passaram falando da importância, né, de se aumentar a ajuda humanitária a Gaza. Os Estados Unidos não vetaram essa resolução. Até então, toda a resolução que tinha sido apresentada exigindo um cessar-fogo aí tinha sido vetada pelos Estados Unidos, só que essa, por não falar de cessar-fogo e falar de ajuda humanitária, ela não foi vetada e foi aprovada. E, por fim, temos aí uma proposta que foi apresentada pelos egípcios, né? Uma proposta de cessar-fogo que seria dividida em 3 etapas, em troca de prisioneiros, em controle, em saída do Hamas da faixa de Gaza, enfim. E o Hamas, obviamente, disse que não aceitava a proposta, mas Israel também não aceitaria a proposta, que na sua última etapa ali, ela contaria com a libertação de todos os prisioneiros palestinos das prisões israelenses, e, obviamente, isso é algo que Israel não aceitaria. Bom, João, é um resumão muito mais do que geral que eu dei agora, e aí deixo a bola para você mergulhar de cabeça, cara. Bom, Marquinhos, então vamos começar pelo final, né? Já que você tocou nesse assunto. Essa semana, segundo o jornal libanês Al-Akhbar, foi enviado pelo Egito, na verdade foi debatida uma proposta egípcia para, enfim, o fim do confronto, para o fim da guerra em 3 fases, né? A primeira fase seria um cessar-fogo, que duraria entre 1 semana e 10 dias, em troca da libertação de cerca de 40 civis reféns e por uma quantidade não revelada de presos palestinos nas cadeias israelenses. Na segunda fase, haveria uma troca de soldados israelenses e corpos mantidos pelo Hamas, né, e também por Israel, em troca de um cessar-fogo completo, e as forças de defesa de Israel, ou seja, o exército, sairia das concentrações populacionais da faixa de Gaza. E a terceira fase, que duraria cerca de 1 mês, todos os reféns seriam devolvidos em troca de grande parte, na verdade eles não falaram em todos os presos palestinos, mas em grande parte, e Israel deslocaria suas forças para fora da faixa de Gaza, e o Egito, o Catar e os Estados Unidos começariam um governo interino, a controlar um governo interino com a ajuda de burocratas palestinos que não têm relação com o Hamas, né? E a gestão econômica seria dividida entre países da Europa Ocidental, pelo Banco Mundial, pelos Estados Unidos e pelo Catar, com o Egito controlando a parte civil. Para que esse acordo chegasse ao fim, o Hamas, os líderes do Hamas receberiam indulto, né? Ou seja, eles poderiam se exilar em outros lugares, com a promessa de que não seriam mais perseguidos por Israel, e o Hamas e a Jihad Islâmica deixariam de estar presentes como forças armadas na faixa de Gaza, o Hamas também como uma força política, né? O Hamas e a Jihad Islâmica recusaram. Eles recusaram, obviamente, que a proposta não interessava a eles, era mais uma tentativa do Egito de se mostrar uma força razoável ali. Israel não debateu a proposta, já esperava a recusa do Hamas. Para Israel seria muito complicado recusar uma proposta como essa, porque é uma proposta muito vantajosa para Israel e não para o Hamas, né? Ainda que o governo israelense não goste muito dessa ideia de forças independentes controlando a faixa de Gaza, tanto do ponto de vista de segurança quanto do ponto de vista civil, porque se sabe que em algum momento essas forças passariam para as mãos de uma autonomia palestina, que estaria, enfim, metido intrínseco em um processo de criação de 2 estados, o que o governo israelense não quer que aconteça. Mas, enfim, o Hamas, mais uma vez, sinalizou que só começa negociações quando houver cessar-fogo. Eles estão colocando uma pré-condição para o começo de conversa, que é um cessar-fogo total, que as hostilidades parem, que é algo que Israel tampouco vai cumprir, e o relógio dos reféns em Gaza, ele joga contra o governo israelense, porque se bem o exército e o governo dizem que a guerra em Gaza pode se estender por meses, e isso de alguma maneira é do interesse do Netanyahu, politicamente falando também, né? Muita gente acha que Israel vai atacar o Líbano porque Netanyahu se interessa por uma guerra de longo alcance. Não, o Netanyahu não se interessa por uma guerra de longo alcance envolvendo o Líbano. É complicado uma situação como essa, porque ela pode trazer consequências muito enfim, inesperadas,
muito negativas e é muito melhor para Netanyahu lutar contra o inimigo certo, cujo resultado ele também é plausível para ele, né? Porque qual o melhor resultado que ele pode conseguir no Líbano? É afastar o Hezbollah da fronteira? Isso garante o quê? Alguns anos de silêncio, né? A gente já está desde 2006 sem guerra com o Hezbollah e a situação no Líbano ela é cada vez mais ameaçadora, né? Cada vez o Hezbollah se fortalece mais. Então, nenhuma conclusão de uma guerra com o Líbano, até porque Israel não vai ocupar o Líbano, né? Seria positiva para o Netanyahu, mas a prolongação da guerra em Gaza, sim, é positiva para o Netanyahu. Mas a situação dos reféns não é, porque passa tempo e a gente descobre mais um refém que foi morto ali dentro, passa tempo e a situação de saúde deles pode piorar, tem reféns idosos, tem um bebê ainda na faixa de Gaza como refém. Há uma pressão popular muito grande em Israel por conta disso, inclusive o Netanyahu foi discursar na Knesset e as famílias dos reféns foram e gritaram no meio da fala dele, enfim, se manifestaram e gritando que ele queria que eles voltassem agora, nesse momento. Enfim, ele hoje mesmo estava tendo uma reunião com as famílias dos reféns e abandonou no meio. A sua esposa e o seu encarregado permaneceram na reunião, mas não foi uma reunião muito simples, pelo que a gente tem notícia, para ele no caso. E esse relógio ele está girando muito rápido para a perspectiva de Israel, do governo israelense, né? E para a sociedade como um todo. Então, o Hamas tem essa arma na mão, que é exigir o cessar-fogo para negociações, e essas negociações elas podem não dar em nada. Então, imagina se Israel cede à pressão do Hamas, faz o cessar-fogo, e durante esse cessar-fogo, o Hamas apresenta exigências absurdas, enfim, e aí Israel rompe esse cessar-fogo, e quando é que você vai ter outro? Né? Quando é que você vai recuperar os reféns? Então é uma situação muito complicada. Ou se Israel não rompe o cessar-fogo, quanto tempo você vai se permitir ficar em negociações intermináveis com o Hamas para a libertação dos reféns? Né? Essa é a grande carta na manga que o Hamas tem, eles não vão abrir mão dela agora. A volta de alguns reféns atendia parte dos objetivos do Hamas. A volta de todos os reféns, não. Então eles estão nessa, né? Eles estão segurando essa situação. Bom, dito isso, okay? Vamos passar para outra situação. Pela primeira vez a gente escutou um número, né, na segunda-feira, do porta-voz do exército israelense, Hagari, né, Daniel Hagari, que disse que até aquele momento Israel tinha matado 7.824 terroristas. Okay? 7.824 corresponde a cerca de 30% de todos os mortos na faixa de Gaza. O que, segundo as Forças Armadas de Israel, é um número alto de terroristas, uma vez que o Hamas usa de escudo humano, que se esconde no meio das populações civis, que impõe todas essas dificuldades e que é um número que, numa guerra dessa magnitude, representa algo que se insere na proporcionalidade. Okay? Enfim, a gente pode ter uma discussão moral se a vida de um civil vale, um civil que seja vale de 7.824 terroristas, né? Ou não. A gente pode ter 1 milhão de debates aqui sobre esse tema, ou a gente pode discutir se a proporcionalidade ela é atingida nisso ou não. Enfim, ou se é verdade a informação que o chefe das Forças Armadas, que o porta-voz do Exército israelense deu, okay? Mas o fato concreto, okay, é que ele não tem os nomes e sobrenomes dessas pessoas para dar. E essa estimativa, ele deu um número muito exato, né? 7.824 é um número muito exato. A gente não sabe, a gente não tem como saber exatamente quem são essas pessoas, né? Obviamente que alguns deles a gente sabe, porque Israel, quando elimina membros do alto escalão do Hamas, divulga foto, nome, enfim, e tudo que a gente precisa saber, o que eles querem que a gente saiba sobre isso, sobre essa pessoa. Mas, enfim, a gente não tem como saber se esses 7.824, todos eles eram membros do braço armado do Hamas, ou se eram membros do braço político do Hamas, que, em geral, as forças de defesa de Israel consideram também alvos legítimos. Né? Não tem como ter certeza sobre esse número, e eu acho que as próprias Forças Armadas, eu não consigo visualizar uma situação na qual eles têm certeza sobre um número tão exato assim. Né? Enfim, e isso gera dúvidas, né? Sobre a veracidade desse número. Okay? É possível e é plausível que esse número seja dentro da realidade? Qualquer resposta que eu dê para vocês seria charlatanismo da minha parte, porque eu não faço a menor ideia. Okay? Mas, enfim, eu passo a minha sensação de um pouco de insegurança com a exatidão desse número. Okay? Por outro lado, se ele dissesse por volta de 7.800, ele também seria criticado por jogar qualquer número, né, e que não existe comprovação. Então,
qualquer número que o exército israelense dê que não inclua outras informações sobre essas pessoas, vai ser questionado. E a verdade é que, de todos os confrontos que a gente viu, a gente nunca soube as identidades de todos os mortos israelenses, palestinos, e quais eram as relações deles com o terrorismo ou não, né? Então, a gente outra vez fica nesse limbo aí, e que é uma arma narrativa dos dois lados, né? Um questionando esse número, dizendo que é mentira, e o outro dizendo que, enfim, olha aí, a gente está trabalhando para matar os terroristas, apesar de tudo que a gente está sendo acusado, a gente está conseguindo um percentual alto de membros do Hamas aí. Bom, enfim, como o Marquinhos comentou, o Conselho de Segurança da ONU, pela primeira vez, aprovou uma moção para essa guerra, que é uma moção que praticamente obriga Israel a permitir com que entre ajuda humanitária. Só que essa moção, ela foi, como se diz em português, né, para inglês ver, né? No caso, a gente pode ampliar essa expressão para a comunidade internacional ver. Porque, de fato, não aumentou a quantidade de ajuda humanitária, né, de caminhões que estão entrando em Gaza. Israel, uma semana antes dessa moção ser aprovada, já estava trabalhando e começando a fazer a entrada de caminhões de ajuda humanitária por meio do Ma'avar, do checkpoint Kerem Shalom, que é o checkpoint que fica no sul da faixa de Gaza, né, que tem fronteira com Israel, não com o Egito. Com o Egito é o de Rafah, com Israel tem dois, né, tem o de Kerem Shalom no sul e o Erez no norte. O de Erez está fechado, o de Kerem Shalom foi reaberto. Então, isso já tinha acontecido antes dessa resolução, e essa é exatamente uma das razões pelas quais os Estados Unidos não vetou essa resolução. Simplesmente se abstiveram, né, foram todos os votos a favor, exceto dos Estados Unidos e da Rússia, que se abstiveram. Então, obriga a entrada de ajuda humanitária. Isso é positivo para o Netanyahu, essa resolução, porque ele pode se defender dos ataques que ele sofre da base dele, especialmente da base da extrema-direita, que pressiona o governo a não receber nenhuma ajuda humanitária. Ele pode dizer o seguinte: olha, o Conselho de Segurança da ONU me obrigou. O que eu posso fazer? Eu vou entrar em guerra com os Estados Unidos? Eu vou entrar em guerra com a Rússia, com a China? Eu não posso fazer isso. Então eu não estou deixando entrar arma, eu estou deixando entrar ajuda humanitária. É verdade, isso diminui a pressão que a gente pode fazer sobre o Hamas, mas não era algo que eu pudesse controlar. Então, para o Netanyahu também foi favorável essa resolução, até porque era algo que Israel já estava fazendo, né? Permitindo essa entrada. A gente pode discutir também se é suficiente ou não a entrada de ajuda humanitária. Aparentemente não é, e está longe de ser. Mas, enfim, já é a primeira mostra de que o Conselho de Segurança da ONU pode emitir resoluções que possam chegar a pressionar Israel. O que aconteceu dessa vez é que a pressão a Israel veio dos Estados Unidos, dizendo o seguinte: deixa entrar ajuda humanitária, porque eu não vou poder vetar uma resolução que exija somente entrar ajuda humanitária. Aí o governo permite, e aí vem a resolução e obriga. Mas obriga depois que o governo permitiu. Então, de fato, aparentemente não era a intenção do governo israelense permitir a entrada de ajuda humanitária. Os Estados Unidos pressionaram, o governo cedeu à pressão e jogou a culpa, ou vai jogar a culpa, porque isso ainda não aconteceu, no Conselho de Segurança da ONU. Essa é a minha percepção. Vocês podem me cobrar depois se o Netanyahu não vai jogar essa. Enfim, sobre os Houthis, né, a notícia principal da semana é que as principais empresas de navegação que tinham suspendido voos, que tinham suspendido navegações pelo Mar Vermelho, voltaram a fazê-lo, principalmente por conta da força-tarefa organizada por parte dos aliados dos Estados Unidos, garantindo a segurança das embarcações, né? A gente teve um aumento, especialmente no fim de semana, um alto número de mortos, de soldados israelenses mortos na faixa de Gaza. Se não me engano, foram 14 mortos só no fim de semana. Foi um número, enfim, que foi acima da média. E essa semana, todos os dias, 13 mortos. Então, 13 mortos. E todos os dias a gente teve notícias de soldados mortos. Em geral, essas notícias vêm de manhã, depois que as famílias já são avisadas, que todo mundo já está sabendo, os nomes são divulgados também. E a gente está tendo, enfim, um número não pequeno de soldados mortos nesse momento, e obviamente que isso tem relação com o fato do exército israelense estar realizando incursões em áreas que são mais populosas, né, e por onde eles podem ser surpreendidos com mais facilidade, né? E a guerra entra num momento crítico, porque a morte de soldados em Israel, ela não é, ainda que soldados, do ponto de vista da lei de guerra, sejam alvos legítimos, em Israel isso não é entendido dessa maneira. Os soldados podem ser qualquer um, podia ser eu ali, enfim, eu tenho amigos que estão ali, porque todo mundo nesse país até 45 anos é reservista, ou potencialmente reservista, ou está servindo o exército obrigatório, como meus filhos um dia vão servir, como minha esposa serviu, enfim. Então isso é uma situação que não é simples, né? E as pessoas se conhecem, é um país pequeno, então isso tende a aumentar a pressão sobre o governo, especialmente
caso a guerra seja afrouxada ou finalizada sem que os principais objetivos sejam alcançados, né? Por que a gente perdeu as vidas, por que a gente jogou fora as vidas dos soldados? Qual foi a razão disso, né? Se a gente não conseguiu extirpar o Hamas de Gaza ou se a gente não conseguiu resgatar os reféns, para que esses soldados morreram? Enfim, e essa vai ser uma situação muito complicada caso efetivamente, por exemplo, Israel ataque o Líbano, né? Ou essa guerra em Gaza seja finalizada sem que esses objetivos sejam alcançados. E por fim, agora para terminar minha fala sobre essa etapa do bloco, eu quero comentar sobre a situação no norte do país, que por coincidência é onde eu moro, mas não por isso eu quero comentar, porque na minha casa, na minha vida ainda, e por sorte não aconteceu nada, mas aqui a alguns quilômetros, né, está acontecendo, enfim, eu hoje escutei algumas explosões, o que não é comum, enfim, não é uma coisa que acontece todos os dias aqui, e a gente sabe que a situação está esquentando um pouco mais perto da fronteira. O que aconteceu? Israel realizou um ataque na Síria, de onde estavam sendo mandados foguetes também. Pode ser que isso não saia na mídia brasileira, em português, mas, enfim, há ataques de foguetes e mísseis da Síria e do Líbano diários e respostas, ou enfim, ataques israelenses ao Hezbollah e a milícias proxies do Irã na Síria também diariamente. Em um desses ataques israelenses na Síria, foi morto o tenente-coronel iraniano Razi Mousavi, que era um membro das forças Quds, que são as forças iranianas que auxiliam nos movimentos de resistência islâmica, como eles chamam, né? Que são os grupos que atuam pelos mesmos objetivos da Revolução Islâmica no Irã, como, por exemplo, o Hamas, a Jihad Islâmica, o Hezbollah, os Houthis no Iêmen, grupos no Iraque, na Síria e em outros lugares do mundo, né? Ele era um representante na Síria, onde ele já estava há mais de 30 anos, ou seja, desde antes da Guerra Civil na Síria, e ele foi morto por esse ataque israelense. E aí a situação ela esquentou bastante, houve ataques vindo do Líbano em número muito superior ao que já vinha acontecendo antes. Acho que o elemento mais forte desses ataques veio no dia de hoje, quando, depois de muito tempo, a gente escutou sirenes na região metropolitana de Haifa, nas Kraiot, né, nas cidades da região metropolitana de Haifa, na cidade de Acre, Aco em hebraico, com o norte de Haifa, bem próximo também de Haifa, em alguns outros lugares, ou seja, eles ultrapassaram o limite de quilômetros que eles vêm atacando ultimamente. O Hezbollah não assumiu, pelo menos até onde eu vi, a autoria desses ataques. Pode ser que tenha sido o braço armado do Hamas no Líbano, pode ser que tenha sido algum outro grupo, mas o fato é que os ataques foram direcionados a zonas civis bem distantes da fronteira, já mais distantes da fronteira. Mas o Irã prometeu uma retaliação que fosse coordenada com os grupos da resistência islâmica, mas que também viria do Irã. O que aconteceu foi que um dia depois dessa execução desse coronel iraniano, houve uma falha na empresa de energia israelense e a parte do país ficou sem luz. E a empresa anunciou um dia depois um ataque cyber, ou seja, alguém fez um ataque cibernético para cair a eletricidade em Israel. A gente sabe que praticamente a única força que tem condições de realizar um ataque desses na região é o Irã. Não tem o Hezbollah, os outros grupos não têm condições de realizar um ataque. Eles até têm seus departamentos cibernéticos, mas não com poder o suficiente para conseguir driblar as defesas israelenses, né? E o Irã a gente sabe que consegue, não é a primeira vez que eles fazem, não é a primeira vez que eles tentam. Algumas vezes eles tiveram sucesso, outras não, e dessa vez, aparentemente, eles tiveram sucesso de novo. Enfim, e a gente teve, obviamente, bombardeios do Hezbollah, bombardeios da Síria e etc. E, enfim, ataques israelenses também ali, como resposta da artilharia nesses lugares, e a situação esquentou. A gente vem comentando isso aqui há muito tempo, quem escuta o nosso podcast desde o início da guerra, já me escutou falando isso muitas vezes e eu vou falar de novo. Nenhum dos dois lados está interessado numa guerra total, nem Israel, nem o Hezbollah. Isso não quer dizer que essa guerra não vai acontecer, porque quando há uma escalada, a gente às vezes pode perder o controle. E a morte de um coronel iraniano ela pode representar a perda de controle. Um ataque do Hezbollah a uma região civil israelense que provoque 5 mortes, digamos assim, pode fazer com que a gente perca o controle, né? Porque aí depois vai ter uma resposta mais forte, e depois vai ter uma outra resposta mais forte, de repente vai ter uma invasão, e quando a gente vê, a gente está inserido numa guerra enfim, de longo alcance, muito mais violenta do que a gente está vendo, e enfim, aí como a gente sai disso, a gente não sabe. Enfim, eu vou encerrar minha fala aqui, eu vou voltar a falar sobre o Líbano, mas não sobre o presente e o futuro, e sim sobre o passado,
na próxima notícia do nosso bloco. Bom, só queria dar umas atualizações também sobre a Cisjordânia, que ontem, né, houve na noite de ontem, né, houve uma incursão do exército israelense na Cisjordânia em várias cidades, foram de praticamente norte a sul da Cisjordânia, em Jenin, Nablus, também em Hebron, em Ramala, Jericó, enfim. Foram grandes números assim da Força de Segurança do Exército que entraram na Cisjordânia com a tentativa de prender, né, membros tanto do Hamas como da Jihad Islâmica. Obviamente que isso gera sempre muito confronto e muita violência. Enfim, é mais um elemento aí de como anda a Cisjordânia, né? Que, como a gente já vem falando também, apesar das pessoas tratarem, né, de uma forma geral a Cisjordânia e Gaza como coisas distintas, na verdade não são, né? E a gente vê que a Cisjordânia continua não só pela atuação dos colonos, né, contra os palestinos, mas também das próprias forças de segurança que continuam atuando ali na região de forma cada vez mais forte. Bom, é isso. Então vamos aí na nossa próxima notícia do bloco, né? Já que você falou que ia voltar a comentar sobre o Líbano, e vamos então tratar desse assunto, já que essa semana a gente, enfim, foi divulgado aí pela mídia nos Estados Unidos, foi o New York Times, se eu não me engano, foi o primeiro a divulgar, e depois, obviamente, chegou aqui a informação de que no início da guerra o Israel estava prontíssimo para atacar o Líbano, e o Netanyahu foi pressionado pelo Biden, principalmente em uma conversa telefônica, dizendo para que isso não podia acontecer, que Israel devia pensar novamente se era interessante entrar aí numa nova frente. Os aviões estavam no ar ali, prontos para, enfim, colocar fogo em todo o Oriente Médio, né? Porque não ia ser diferente se isso acontecesse. Lembrando também que no momento em que isso ia acontecer, foi que o ataque estava para ser feito, né, no início da guerra, não havia ainda entrada do Gantz e do Eisenkot, né, os outros, tipo, o centro político do país não tinha entrado também no governo. Seria uma guerra que seria dirigida completamente pela extrema-direita, mas seria uma guerra muito maior do que essa que a gente está vendo agora. Ô, João, na verdade, essa notícia mostra exatamente o que a gente já comentou várias vezes e comenta desde o início da guerra, né? Quem basicamente dá a linha do que tem que acontecer aqui é o governo Biden. Então, é verdade, mas também é verdade que isso mostra o caráter do Netanyahu de sempre, né? Que é um sujeito que opta por não tomar decisões difíceis e buscar sempre responsabilizar alguém pela decisão tomada ou pela decisão não tomada, normalmente não tomada, né? Então, o que aconteceu? O que foi divulgado essa semana, né, por uma reportagem do Wall Street Journal? Os aviões, eu não sei se eu comentei aqui no podcast, mas no início da guerra eu escutava o barulho de aviões sem parar, um segundo, né, de caças sobrevoando aqui a região que eu moro. O tempo inteiro era barulho de caça, o tempo inteiro, 24/7. Né? Qualquer hora que eu saísse do lado de fora eu escutava esse barulho. Né? A gente tinha muitos aviões sobrevoando o norte de Israel naquele momento. E, aparentemente, o plano para o ataque ao Líbano, ele estava já sendo executado, na verdade, né? Já tinha começado. Os soldados estavam ali treinando e preparados para o ataque. Quando o governo Biden foi informado desse ataque, ele chamou o Netanyahu, eles tiveram uma conversa de 45 minutos no telefone, e o Biden dissuadiu o Netanyahu de realizar esse ataque ao Líbano. Se você não começa uma guerra com o outro lado, isso não vai ser bom para ninguém. E aí você não ataca o Líbano, a gente vai mandar para você os porta-aviões, a gente vai enviar os navios da Marinha para ficarem de sobreaviso e para garantir a segurança de vocês, a defesa de vocês, para mandar uma mensagem para eles, você não ataca o Líbano. E o Netanyahu, ele cedeu à pressão, enfim, eu não posso dizer se ele não foi convencido, se ele já não estava muito predisposto a atacar e o Biden deu para ele o que ele precisava, ou se ele cedeu à pressão. O fato é que ele decidiu não atacar e ele esperou um dia para essa decisão ser oficialmente tomada. Agora, quem era a favor do ataque? Os principais chefes, os oficiais da mais alta patente das Forças Aéreas de Defesa de Israel, queriam atacar o Hezbollah antes que um ataque pudesse vir deles e aproveitar a situação para afastar a ameaça do norte de vez, hein? Segundo essa reportagem. E o ministro da Defesa, Yoav Gallant, que era o principal entusiasta e quem bancava esse ataque. Hein? E aí o Netanyahu esperou um dia para a entrada do Gantz e do Eisenkot para o gabinete, para criar o gabinete de guerra, para não ter que levar essa discussão para o gabinete de segurança.
ele se reuniu com o Gantz e o Eisenkot sem a presença do Gallant, e o Gantz e o Eisenkot se mostraram contrários ao ataque com o Líbano. Eles disseram, não, primeiro a gente vai terminar o que a gente tem que fazer em Gaza, e depois a gente vê o que faz com o Líbano. Vale lembrar que naquele momento as pessoas que moravam ali na região norte ainda não tinham sido todas evacuadas de suas casas, parcialmente tinham, mas não um grande número. Enfim, e aí depois que ele viu que ele não tinha maioria no gabinete, enfim, que ele não tinha maioria, que o ataque não tinha maioria no gabinete, ele se reuniu com o gabinete de guerra recém-criado novo e a opinião, a visão que dominou ali foi a de que não se deveria atacar o Líbano. Então o ataque ao Líbano foi cancelado e ele pôde jogar isso nas costas do Benny Gantz e do Eisenkot, que falaram, olha, vocês entraram no gabinete de guerra, mudaram a posição do governo, mudaram a opinião do governo e por isso esse ataque não aconteceu. Que é o que o Netanyahu faz melhor, né? Botar isso nas costas de alguém. Né? Enfim, agora, essa conversa dele com o Biden, ela vazou para a imprensa, que divulgou isso, e aí a situação complicou um pouco para o Netanyahu, porque ele ficou ali marcado como o cara que cedeu à pressão dos Estados Unidos, quando, na verdade, a opinião dos militares era de que o melhor a fazer ali era um ataque. Né? E ele foi criticado por membros do Likud, em off, né, ali dentro, exceto pelo Nir Barkat, que é um ministro da Indústria e Comércio, que está fazendo todo o esforço possível para se apresentar como uma alternativa ao Netanyahu dentro do Likud. Né? Mas, em off, muitos parlamentares ficaram assustados com isso do Likud, ou pelo menos aparentemente, ou fingiram estar assustados e começaram a criticar o Netanyahu. E o Netanyahu ficou muito irritado com essa informação ter vazado. Ficou furioso com isso, segundo o canal 12 de televisão. Queria ir atrás de quem vazou essa informação, mas já é tarde demais, não tem muito o que fazer. Então, a informação que vazou aí, que a gente viu, essa não foi a única informação que vazou sobre o início da guerra ou antes da guerra, que o Netanyahu ele cedeu à pressão dos Estados Unidos para não realizar um ataque ao Líbano. Logo ele que diz que, com todo respeito aos nossos aliados e americanos, a gente vai fazer o que a gente acha melhor e a gente tem que cuidar da segurança de Israel e etc, etc. No fim das contas, enfim, quem traça os limites do que Israel pode fazer ou não é o governo dos Estados Unidos, que é quem banca financeiramente essa guerra, né, e que de quem Israel depende de uma condição sine qua non do apoio político. Caso contrário, a situação da segurança do país fica seriamente ameaçada. Não dá nem para imaginar o que seria a guerra se não houvesse esse apoio americano a Israel, né, cara? Enfim, e ainda mais se tivessem atacado o Líbano. Imagina só, o ataque ao Líbano e não houvesse porta-aviões israelenses chegando aqui, o caos que a gente não ia estar vivendo neste momento. Bom, é isso. Vamos então para a nossa próxima notícia do bloco para comentarmos aí um caso que vem acontecendo na Cidade Velha de Jerusalém, que estourou aí durante a guerra, que, enfim, hoje teve mais desenvolvimentos um tanto quanto preocupantes. A notícia é sobre o quarteirão armênio na Cidade Velha. Para os nossos ouvintes que não sabem, a Cidade Velha de Jerusalém ela é dividida em 4 bairros, né? Tem o bairro judaico, o bairro armênio, o bairro cristão e o bairro muçulmano. E mais ou menos eles é onde as populações basicamente se dividem, né? Você tem um pouco mais... Enfim, fica mais ou menos essa divisão, vamos dizer assim. No bairro armênio, que já é um bairro menor do que os outros, ele ainda tem grande parte do seu espaço que é utilizado por organização, por exemplo, pela polícia, que tem um quartel ali, né, uma base ali, tem outras instituições também de governo e da prefeitura que acabam utilizando prédios, né, e casas no bairro armênio, o que faz com que a população armênia da Cidade Velha fique restrita ali a um espaço muito menor do que as outras populações que vivem ali também dentro da cidade murada, né? E essa semana não, no início da guerra, começou, logo no início da guerra, teve um ataque, né, de colonos a propriedades de armênios ali na Cidade Velha e que foi muito divulgado ali pela população armênia, principalmente não só pelo patriarcado armênio, mas também pela população armênia da Cidade Velha, e depois se descobriu que esse ataque, o que tinha por trás de todo esse ataque, era um negócio imobiliário gigante que tinha sido feito entre uma organização, vamos dizer assim, uma imobiliária, né, uma empresa ligada ao ramo hoteleiro, e o patriarcado armênio. E porque o patriarcado armênio tem hoje na Cidade Velha um estacionamento que é muito pequeno, quer dizer, um estacionamento que ele tem um espaço de 1,5 campo, assim, de campo de futebol, mais ou menos, tá? Ou seja, não é nada demais, mas é o maior espaço hoje vazio que se tem na Cidade Velha.
né? Um espaço que no passado era usado ali para fazer pecuária, né? As pessoas tinham, enfim, galinhas e vacas que usavam ali para sua subsistência. Esse era o espaço que era utilizado, só que agora ele virou um estacionamento desde 2020, né? Teve um acordo entre o Patriarcado e a Prefeitura de Jerusalém para a construção de um assentamento, um assentamento não, um estacionamento, e são 180 vagas no estacionamento, metade é usada pela prefeitura para a população judaica que vai ali o bairro Armênia é do lado do bairro judaico, né? Então, a população que vai ali visitar o bairro judaico, eles podem usar metade desse estacionamento, e as outras 90 vagas são para o patriarcado armênio, são para a população armênia que vive ali naquela região. E aí o que aconteceu aqui em 2021 foi assinado um acordo aí com essa empresa chamada Ganei Geneva, né, como se fosse um Jardim de Genebra, por um leasing desse território, desse espaço aí do estacionamento, de 49 anos, que podem ser reassinados, renovados por mais 49 anos, ou seja, um acordo de basicamente um século entre o patriarcado e essa empresa do sistema hoteleiro. A questão é que o acordo foi fechado em somente, né, 2 milhões de dólares. Enfim, vocês podem imaginar que um terreno desse vale infinitamente mais do que isso, né? Se a gente levar em consideração que o mercado imobiliário aqui em Israel é uma coisa de absurdo, né? Então, a gente não tem como imaginar quanto vale, que a gente pode imaginar, na verdade, né, que um terreno com um campo, quase 2 campos de futebol na cidade velha de Jerusalém, ele vale muito mais de 2 milhões de dólares, mas esse foi o acordo que foi fechado por essa empresa e o patriarcado, e também nesse acordo incluía não só esse espaço do estacionamento, mas também uma escola religiosa armênia, né, e também casas, né, particulares. Isso fez com que a população armênia, que na hora que eles descobriram, né, desse acordo todo, eles se voltassem contra o patriarcado, que escondeu isso tudo deles, e nada foi... e não havia... Enfim, eles não sabiam do que estava acontecendo. O maior problema disso tudo, né, porque pessoas que moram ali na Cidade Velha, as suas casas foram incluídas no acordo e elas não sabiam disso também. Enfim, esse aí é o panorama geral. Quando a guerra começou, né, como eu falei, houve essa violência aí numa tentativa de expulsar essas famílias armênias dessas casas, para que os colonos entrassem, enfim, de alguma forma eles representavam essa empresa do sistema hoteleiro, e isso gerou uma confusão muito grande. Não só o patriarcado, mas a comunidade armênia, eles entraram com uma petição para cancelar o acordo que foi feito, porque eles, em função de toda essa, vamos dizer assim, como é que chama? A sensibilidade, né, que envolve a Cidade Velha e as populações que ali vivem, né, e depois que se descobriu que a empresa que é responsável por esse sistema hoteleiro, na verdade, ela é ligada ao movimento de colonos, eles tentam agora impedir, voltar atrás e cancelar esse acordo aí de leasing que foi assinado, mas obviamente isso ainda vai demorar anos. E o que a gente teve hoje foi a violência, né? Foram cerca de 30 pessoas jovens com os rostos encapuzados, atacaram patriarcas armênios ali na Cidade Velha com pedras, bombas de gás lacrimogêneo e muito mais. Bom, é isso, João. Momento de guerra, como, enfim, a gente tem acompanhado isso na Cisjordânia, né? No momento de guerra, os colonos têm avançado pela Cisjordânia também, expulsando populações palestinas e tomando conta das suas propriedades. E momentos como esse são momentos em que deixa também, até no campo jurídico, né, esse espaço para que essas coisas aconteçam, já que a cabeça da grande parte da população está voltada para outros cantos do país onde o bicho está pegando. Pois eu sigo o relator aí, não tem mais nada a acrescentar. É isso. Vamos então ao nosso próximo bloco, João, porque é o bloco mais legal desse nosso episódio e tem muita coisa para falar. Bom, gente, primeira notícia do bloco, vamos falar aí da estrela da guerra, né? Benito Gvir, ele mesmo, Benitão voltou à cena essa semana, já que ele resolveu... Assim, eu não sei o que ele resolveu. Assim, a verdade é a seguinte, né, João? A gente está em campanha política, a gente não está só em guerra, né? A gente está em campanha. Então, o Ben-Gvir deu mais um passo ali na sua campanha política. Ele informou ao mundo, né, ao país, que a chefe do sistema
penitenciário israelense Keri Peri, ela não vai ter o seu mandato renovado, o que era tido como, o que foi assinado, né, como um acordo de entrada do Benny Gantz para a coalizão. Ou seja, resumindo, né, quando o partido Benny Gantz entra no governo, eles acordaram que todos os cargos, né, das forças de segurança que o seu mandato acabaria agora, né, no final do ano, eles seriam renovados automaticamente, enfim, mantendo todas as pessoas no atual cargo, para que não houvesse mudanças no meio da guerra. E o Ben-Gvir simplesmente resolveu, vamos dizer assim, enfim, cagar e andar, né, no que foi assinado entre Netanyahu e Benny Gantz, e falou que vai botar um novo chefe ali no sistema penitenciário, que possivelmente, obviamente, é alguém perto, próximo, né, ao seu métier político. E aí, João, será que o Ben-Gvir vai derrubar o governo? Eu acho que não, cara. Não, ele está esperando a possibilidade, né? Enfim, o Gantz sozinho não pode derrubar o governo, ele precisa de duas pessoas, né? De dois partidos especificamente para derrubar o governo. E aparentemente o Ben-Gvir é o elemento que tem mais possibilidade de abandonar o governo, pelo menos no momento atual, porque ele já se comporta como se fosse um membro da oposição dentro do próprio governo, criticando todas as medidas do governo, criticando a posição do governo na guerra, criticando, enfim, as falas do Netanyahu, atacando o Benny Gantz sem parar. E agora ele explicitamente descumpriu uma norma do acordo de coalizão desse governo de união estabelecido entre os partidos da coalizão e o Partido Campo Republicano do Benny Gantz, que é o seguinte: os membros da área técnica do governo que tiverem tendo seus mandatos encerrados por prazo terão seus cargos renovados de maneira automática até que a guerra termine. E isso inclui a Katy Perry, o nome me lembra aquela cantora Katy Perry. Toda vez que eu leio em hebraico eu me lembro da cantora, mas enfim, que a única coisa que elas têm mais ou menos em comum, ou parecido, são os nomes, não parecem em nada, e ela é uma profissional do serviço penitenciário. Tu já ouviu a Katy Perry cantando, João? Sim, já ouvi. De repente, né? Não, a do sistema penitenciário. Katy Perry. Não, nunca ouvi. De repente tem mais coisas em comum. Elas têm mais coisas em comum. Enfim, o fato é que a diretora do serviço penitenciário, a Katy Perry, ela teve muitas diferenças, digamos assim, com o Ben-Gvir, e o Ben-Gvir ele anunciou que ela não vai continuar no cargo, que ela termina a sua cadência ali no dia 24 de janeiro, conforme a norma diz. Ela disse que já esperava por isso, só que a mensagem de saída dela foi recheada de críticas, disse que ela não atuou de maneira adequada, que não cumpriu as normas estabelecidas e a política estabelecida pelo ministro da Segurança, e que ela foi responsável por um dos maiores fracassos do sistema penitenciário, que foi aquela fuga dos presos, enfim, né, que escaparam ali da prisão de Gilboa, que fugiram, boa parte deles aí para os territórios, foram capturados os últimos deles em Jenin, né? A gente falou disso no podcast naquele momento, faz, acho que mais ou menos 1 ano e meio, 2 anos que isso aconteceu, enfim, e ele a responsabilizou por isso. Foi uma saída, não foi nem aquela agradecemos o trabalho, mas não, foi recheada de ataques. A Katy Perry respondeu dizendo que não surpreendia essa mensagem e essa interrupção do mandato dela, né, essa não renovação do mandato dela, por um ministro irresponsável como o Ben-Gvir, que, enfim, com acusações totalmente levianas e incorretas sobre ela, e com uma posição infantil, com falas infantis sobre a maneira como ela exerceu o cargo. Foi mais ou menos nesse teor que foi a resposta dela. Então dá para ver como é que está o clima ali entre os dois, né? Agora, o acordo não permitia ao Ben-Gvir que trocasse a chefe do serviço penitenciário. E não foi só isso. O Ben-Gvir, além de tirar a Katy Perry, ele ainda nomeou de maneira interina o seu secretário de gabinete, Kobi Yaakov, que também, ele pertence ao serviço de segurança interna, né, à polícia israelense, mas não tem nenhuma experiência na área do serviço penitenciário. E ele é conhecido por ser muito próximo do Ben-Gvir, da esposa do Ben-Gvir, do Hananel Dorfman, que é o chefe de gabinete do Ben-Gvir, que é um sujeito que era investigado pelo Serviço de Segurança Geral, pelo Shabak, até entrar no governo.
E também de alguns membros do Likud, até porque ele trabalhou nesse mesmo ministério anteriormente, especialmente do Gilad Erdan e do Amir Ohana, né? Então, ele desagradou muita gente na própria polícia, que disse que esse cara não tinha a menor condição de entrar ali. É um cara que está fazendo campanha para ganhar um cargo no Ministério do Ben-Gvir há um tempo, que está o tempo todo saindo em fotos com ele. Ele está sendo investigado, como divulgou uma investigação também jornalística do Haaretz, né, por ter trabalhado internamente para melhorar as condições dos presos de segurança máxima judeus, ou seja, aqueles judeus que foram presos por atos terroristas, né, e ele está pressionando o serviço penitenciário, segundo a investigação do Haaretz, a pedido do ministro Ben-Gvir e do seu chefe de gabinete, Hananel Dorfman, para melhorar as condições dos presos judeus, dos presos de segurança máxima. Então, ele serve os interesses do Ben-Gvir ali. É uma maneira do Ben-Gvir instrumentalizar ainda mais o Ministério da Segurança Pública. E o Benny Gantz está olhando isso, emitiu uma nota dizendo que isso não é responsável, que ele conclama o governo cumprir o acordo de coalizão, e etc, etc. E o Likud emitiu uma nota dizendo o seguinte: nós aqui dizemos que estamos dispostos e pressionamos para manter o acordo de coalizão, que inclui especialmente 3 nomes que se manterão no cargo, que são o presidente do Banco Central, que também o mandato vai terminar daqui a pouquinho, o comandante-geral da polícia, Kobi Shabtai, que também termina daqui a pouquinho. O Ben-Gvir quer trocar ele, mas, enfim, o Likud disse que ele vai continuar. No caso da chefe do serviço penitenciário, Katy Perry, a situação foi insustentável por conta da relação dela com o ministro da Segurança Pública. Ou seja, aparentemente o Likud lavou as mãos e jogou essa bagunça no ventilador. E aí o Benny Gantz tá vendo qual vai ser a reação do Benny Gantz. Se o Benny Gantz fosse um político interessado, enfim, no que ele tem nos seus ganhos eleitorais somente, ele agora chegaria para o Netanyahu e diria o seguinte: olha só, agora é o momento que você vai escolher, ou eu ou ele. Eu não aceito mais esse tipo de provocação, eu não aceito mais esse tipo de afronta ao acordo que a gente assinou. O Ben-Gvir está o tempo inteiro passando por cima do que a gente combinou, e ou a gente ou eles. Se você quer controlar a guerra com o respaldo dos norte-americanos e com a gente dando para vocês parte desse respaldo popular, demite o Ben-Gvir agora e tira ele do governo. Senão, quem vai sair é a gente. Mas o Gantz não vai fazer isso. Primeiro porque ele não tem a coragem política de tomar uma decisão dessas que tem um risco pequeno de afetar a sua imagem de republicano, que em nome da guerra ele abre mão das diferenças ideológicas dele com o Netanyahu e se mantém no governo, etc, etc. Segundo, porque as pesquisas apontam que a maioria da população quer que ele continue no governo, até se o governo continuar tocando para frente a reforma judicial, ou melhor dizendo, o golpe judicial que estava tocando antes da guerra. Okay? E a terceira razão é porque o Benny Gantz, ele realmente ele é um político muito pouco político. Ele está visualizando os objetivos dele para o país ali, e eu acredito realmente que ele está interessado em cumprir os objetivos da guerra mais do que qualquer outra coisa nesse momento. E isso diz coisas boas e ruins sobre ele, né? Porque o que a população gosta de ver é um estadista, né? É alguém que coloca o bem do Estado, ou pelo menos o que ele pensa que é o bem do Estado, acima dos seus interesses pessoais. Por outro lado, você não aproveitar o timing que você tem para poder sair do governo pode ser um problema, porque a gente está vendo mostras, em algumas pesquisas a gente está vendo, apesar de que tem pesquisas que mostram o contrário, de uma recuperação do Netanyahu. Obviamente que o Benny Gantz ainda é pleno favorito a vencer as eleições, e nenhuma pesquisa do Netanyahu aparece ameaçando o Benny Gantz, mas a gente vê que existe uma reação, a base do Netanyahu, parte dela está voltando a apoiá-lo nesse momento, porque o Netanyahu e todo o bloco da direita em Israel está em campanha há muito tempo. E parece que a única pessoa que não está em campanha é o Benny Gantz. Porque o Yair Lapid também está em campanha, porque o Partido Trabalhista está em campanha, porque o Lieberman está em plena campanha, e só quem não está em campanha nesse momento aí é o Benny Gantz. E se ele perder o timing, ele vai sair para trás e pode ser que ele perca mais uma vez a chance de ser primeiro-ministro do país. Mas, aparentemente, isso não está tão próximo do nosso horizonte, e a previsão do futuro não é muito com a gente. Sobre a Katy Perry, eu vou fazer um comentário que eu deixei passar. É curioso, né, que o Ben-Gvir ele acusa a Katy Perry de ser responsável pela fuga dos prisioneiros da prisão de Gilboa, e ele citou, inclusive, o relatório divulgado pela comissão investigativa que avaliou as falhas ali, né?
E o Ben-Gvir, ao mesmo tempo que ele aponta Katy Perry como responsável por aquilo, ele se recusa a debater o relatório publicamente, ele se recusa a cumprir as determinações do relatório, que, por exemplo, eles eximem a Katy Perry de culpa, né, sobre o que aconteceu. Eles culpam um diretor do presídio, que o Ben-Gvir se recusou a demiti-lo. Ele se recusa a tomar as decisões que o relatório enfim, demanda. Enfim, ele usa o relatório somente para fins políticos, né? Não debate, não toma as decisões, mas quando é interessante para ele, ele fala no relatório, enfim, para pegar 2, 3 frases que possam ser problemáticas para quem ele quer afastar, né? Enfim, isso é um sujeito desprezível, completamente desprezível, né? Assessorado por gente ainda pior do que ele, ou talvez, não sei se tem pior, do mesmo nível. O Hanamel Dorfman é um sujeito também totalmente desprezível, enfim, possivelmente um criminoso, né? Estava sendo investigado ali pelo Shabak, e a gente não sabe onde foi parar essa investigação. E aí o Netanyahu, para dar uma vingada no Ben-Gvir e para colocar ele um pouco no lugar dele, até porque ele está sendo muito crítico ao governo ultimamente, ele convocou o gabinete de segurança. E quando o Ben-Gvir chegou lá com o Hanamel Dorfman, o braço direito dele, o Hanamel Dorfman foi barrado, porque só era permitida a entrada de assessores dos membros do gabinete de guerra, ou seja, do Netanyahu, do Benny Gantz, do Yoav Gallant, do Ron Dermer e do Gadi Eisenkot. O Ben-Gvir ficou furioso, quando entrou na reunião, reclamou, gritou e saiu. E quando viu que não ia acontecer nada com a saída dele, que o gabinete continuou reunido, mesmo sem a presença dele ali dentro, ele voltou. Enfim, então fez um escândalo, um showzinho. Realmente as críticas da Katy Perry sobre o comportamento infantil do Ben-Gvir, né? Elas não são à toa, né? Ele se comporta como se fosse uma criança, mas pelo jeito tem muita gente em Israel que quer votar numa criança rebelde, com instintos destrutivos e, enfim, totalmente irresponsável, né? Ainda tem gente disposta a votar nesse tipo de gente. E agora eu estou curioso para saber o que vai acontecer com esse caso da diretora do presídio, ainda que eu acredite que não vai acontecer nada, que vai acabar em pizza, que ela não vai ter o seu mandato prorrogado, que o Ben-Gvir vai indicar como interino o Kobi Yaakov e que o Benny Gantz vai continuar no governo dessa vez, sem fazer mais nada. O que é lamentável, na minha opinião, é lamentável, porque era uma oportunidade de forçar o Netanyahu a se livrar do Ben-Gvir, né? Enfim, o ideal seria que a gente se livrasse de todos eles, inclusive, ou talvez principalmente do Netanyahu, mas só da gente não ter mais que olhar a cara do Ben-Gvir já seria muito, muito bom. E já que eu estou falando do Ben-Gvir, peço licença aqui do Marquinhos, essa semana o vice-conselheiro jurídico da Knesset, do governo, ele chegou à conclusão de que houve fraude e abuso de poder na distribuição de armas, né, que há muitos indícios disso. Recomendou uma investigação contra o Ben-Gvir por abuso de poder, quando ele permitiu aqui Bnot Sherut, que são meninas que não servem o exército e fazem outro tipo de voluntariado, ao invés de fazer o exército, em geral meninas religiosas, foram criadas unidades para que elas distribuíssem armas para a população civil, e elas estavam fazendo isso de maneira ilegal, não que elas não pudessem fazer isso, mas que elas não estavam atendendo aos requisitos básicos, né? E, enfim, já foi dissolvido isso, mas, pelo jeito, 14 mil armas foram distribuídas para a população de maneira ilegal, gente que não tinha condições de receber armas. Eu não estou nem dizendo sobre o caso que o Marquinhos comentou no podcast do IB, para quem não escutou, e eu conheço, sobre os casos de pessoas que não acertavam nenhum disparo e mesmo assim recebiam a licença para ter arma, né? Que foram acusações graves feitas ao afrouxamento afrouxamento é uma palavra muito leve até, da distribuição de armas no caso do Ben-Gvir, mas é pior que isso. A gente que nem fez os disparos, gente que legalmente não poderia ter arma por estar envolvido com crimes ou etc, e que aparentemente receberam 14 mil pessoas, né? E, enfim, e aí, pelo jeito, vai começar uma investigação em cima disso, só que essas investigações elas demoram um tempo, né? O Ben-Gvir não vai cair por isso, mas ele pode cair e parar na cadeia, né? Isso é uma possibilidade a médio e longo prazo. Com esse caso do Ben-Gvir, né, a gente cada vez que vê ele botando aí as suas asinhas de fora e dando seus chiliques, né, enfim, a gente sempre questiona, e aí, será que o governo cai? Será que o Gantz vai fazer alguma coisa? Eu sempre me pergunto se essa entrada do Gantz no governo, né, acabou sendo uma armadilha para ele, né? Porque o que acontece é o seguinte, eu acho que o Netanyahu não vai, de nenhuma forma, tirar o Ben-Gvir do governo, porque
Bom, para começar aquilo que a gente já falou, né? Tá todo mundo em campanha. O Ben-Gvir agora, se ele sai do governo, se o Netanyahu bate de frente com ele e fala, ó, esse é o acordo da coalizão e você não vai fazer absolutamente nada, você vai deixar aí o outro, vai deixar a atual chefe como no cargo dela. Se o Ben-Gvir sai do governo, o Netanyahu cai nas mãos do Gantz, né? Aí ele fica boneca do Gantz, porque se o Gantz resolver sair, o governo cai. Por outro lado, o Gantz não vai fazer isso no meio da guerra, a gente já está vendo isso, né? Que o Gantz não vai fazer isso no meio da guerra e não vai sair. Mas ele ganha muita força dentro do governo caso o Ben-Gvir saia. E o Ben-Gvir sabe disso, né? Ele sabe que o Netanyahu não quer que ele saia, sabe que o Netanyahu não pode tirá-lo do governo, porque senão ele dá força pro Gantz. Né? Então acabou. E o Gantz, por outro lado, ele vai ficar num governo desse, que é um governo que, enfim, que está fazendo o que está fazendo, né? Está fazendo o que está fazendo. E eu não estou nem entrando aqui na discussão sobre a guerra, né? Que a gente comentou lá no primeiro bloco, de toda a destruição e mortes e da mídia e da sociedade não estarem nem sabendo e nem discutindo isso, né? Do que está acontecendo em Gaza a fundo. Eu não estou nem falando disso, porque o Gantz também não está preocupado com isso, né? A questão ele não se coloca nem como ali um bastião em outras questões relacionadas ao governo e ao avanço, né, do Ben-Gvir, dos seus asseclas, vamos dizer assim, né? Porque é exatamente isso que ele está fazendo. Ele está colocando dentro do governo, a política dele é colocar dentro do governo, dentro das forças de segurança, né, que é um problema muito sério, dentro das forças de segurança, pessoas próximas a ele ideologicamente. Né? Então, enfim, é o futuro que nos espera um tanto quanto complicado, né? Porque fascistas controlando as forças de segurança e o Ben-Gvir, por mais, vamos possivelmente, né, enfim, aí é meio que uma bola de cristal, mas ao que tudo indica, pensando num futuro lógico, se é que a gente pode pensar dessa forma, o Ben-Gvir não estará no próximo governo, mas ele pode ter ali pessoas indicadas por ele, né? Em alguns cargos que não não necessariamente são cargos que podem ser destituídos de uma hora para outra. Enfim, é realmente muito assustador essa questão aí do Ben-Gvir e todo esse teatro que ele faz, que ele acaba colocando o país, não, o governo, né, nas mãos dele, ele acaba segurando o governo e acaba avançando ali com as suas políticas. E essa questão aí das armas, né, realmente mostra que foi a farra, né, a farra que ele está fazendo, distribuiu arma justamente para as pessoas próximas a ele, para quem pensa da forma que ele pensa, para quem vive na região onde ele vive, enfim, que a gente sabe como é que funciona. E o que é muito preocupante é que eu não sei até que ponto pode o governo, por lei, cancelar essas armas, esses vistos, né, as autorizações, caso elas tenham sido emitidas. Né? Eu não sei até que ponto isso é permitido. Eu estava ouvindo um podcast na semana retrasada e eles estavam falando justamente disso, que no momento em que a pessoa recebe autorização para ter arma, ela compra uma arma, não necessariamente ela tem que devolver. Não sei como é que funciona isso realmente, mas caso seja isso, né, caso ninguém possa forçar essas pessoas a devolverem suas armas, alguém tem que pagar por isso, né? De qualquer forma, o Ben-Gvir tem que pagar pelo que ele fez, porque, enfim, distribuir armas ilegalmente é coisa de criminoso mesmo. Bom, gente, já que falamos aí do Benito Gvir, né, tantas vezes, vamos falar aí do seu parceiro. Na verdade, o Smotrich está tentando correr atrás do prejuízo, né? Porque ele foi o líder, o Ben-Gvir e o Smotrich concorreram junto nas últimas eleições no Partido Sionismo Religioso. Desde então, né, eles atuam separadamente desde o início da guerra e que isso, enfim, cada um foi para o seu canto. O Benitão virou aí a estrela da extrema-direita fascista e o Smotrich está tentando correr atrás, né, disso tudo aí. E nas últimas semanas, desde que começou a se discutir novamente a questão do orçamento, porque obviamente houve um acréscimo no orçamento por conta da guerra, né? E aí tudo voltou a ser discutido, para onde o dinheiro ia, e qual seria a divisão. O Smotrich, ao longo das últimas semanas, conseguiu empurrar muito dinheiro para os assentamentos, inclusive na última semana, ele aprovou 75 milhões para segurança de outposts, ou seja, ele aprovou 75 milhões de shekel para segurança de postos avançados, que são assentamentos ilegais, até mesmo para a legislação israelense, né? Ou seja, nem sempre a legislação israelense vê os assentamentos como ilegais,
mas a comunidade internacional vê, porque afinal de contas é território ocupado, ou seja, onde esses colonos têm construído assentamentos que estão recebendo dinheiro do Smotrich, são essas regiões aí onde não só a comunidade internacional acha que é crime, mas também o próprio Supremo Tribunal de Justiça. É isso aí que eles tanto atacam, né? E a gente pode entender, né, entre todos os motivos que eles atacam o Supremo Tribunal. Mas é isso, dessa semana o Smotrich, depois de já ter colocado aí rios de dinheiro para as colônias no último período, ele mais uma vez quer colocar 200 milhões de shekel para essa galera que vive do lado direito do muro. Pô, João, quem é que paga por isso? É a gente, né? A gente também, pois é. E o próprio governo dos Estados Unidos, que está dando dinheiro para a segurança, que não sai, no caso do orçamento do Estado, e acaba indo para os colonos, né? Agora, o que eu queria comentar, na verdade, é o seguinte: o Smotrich ele anunciou isso pouco antes da discussão sobre as emendas no orçamento, né? Que, enfim, enlouqueceu as pessoas. Não é possível que esse cara está fazendo isso agora. Mas não foi só isso, não. Porque no meio da guerra, eles estão preocupados agora com as eleições municipais que foram canceladas por causa da guerra. Tem uma discussão agora se as eleições municipais vão ser ou não vão ser marcadas para agora, para daqui a um mês, para daqui a algumas semanas. Os governistas, os prefeitos que estão brigando pela reeleição, em sua grande maioria, eles seriam reeleitos agora, né? Enfim, nesse momento de guerra, a aprovação deles tende a aumentar. Até por todas as ações sociais que as prefeituras estão fazendo e pela presença deles, que elas estão trabalhando sem parar, os bons ou os ruins. No fim das contas, uma situação como essa te obriga a trabalhar sem parar, né? Então isso é positivo para eles. Dentro do Likud, que é um partido que já está passando por problemas, enfim, do ponto de vista da popularidade, essas prefeituras são importantes para o partido, né? E para vários deputados também, porque é de lá que eles tiram suas bases, né? E o sionismo religioso, ele também quer que as eleições aconteçam rápido. E os partidos ultra-ortodoxos, eles não estão tão preocupados assim, porque as cidades que eles governam são cidades que eles não vão perder as eleições nem agora, nem daqui a 6 meses, nem daqui a 2 anos, né? Então eles estão querendo adiar as eleições o mais tarde possível, para que o contexto seja mais favorável para que haja eleições, né? O que seria o mais razoável possível. E aí, enfim, essa vai ser uma decisão que vai ter que passar pela Knesset, né? De um readiamento disso. E aí o Ben-Gvir, para convencer os ultra-ortodoxos a não votar por um adiamento muito longo, ele acenou com a derrubada do imposto sobre bebidas com açúcar, né? Que tinha sido derrubado pelo governo passado. E nesse governo agora eles iam retirar, eles iam diminuir os impostos, e o Smotrich ele acenou com diminuir ainda mais, até retirar os impostos dessas bebidas, né? Que é algo totalmente reprovado pelo Ministério da Saúde. Eles acham que tem que aumentar o imposto que faz mal para a saúde, porque o que você não gasta ali, você gasta com saúde, né? E, além de tudo, você deixa de arrecadar algumas muitas centenas de milhões de shekel, enfim, por ano, com esses impostos de bebidas açucaradas, como refrigerantes, sucos, etc., bebidas industrializadas. E o Smotrich está tentando fazer uma troca. É esse o pensamento dele, né? Vou agradar aqui os ultra-ortodoxos e vou pedir para eles alguma coisa em troca. Enfim, e a guerra, a situação do país, né? Os evacuados da fronteira com Gaza, essas pessoas que se danem para o Smotrich. Essa é a realidade do país. Ele está preocupado com o nicho dele, que são os colonos, os ultra-ortodoxos, e parte da população de extrema-direita do país. A verdade é que ele está fortalecendo a sua base, mas que isso nem representa tanto voto. É porque ele está ali para isso. Ele foi eleito para isso. E ele não volta um centímetro atrás nas suas convicções, enfim, religiosas-fascistas, né? A verdade é que os eleitores dele devem estar muito satisfeitos com a forma de atuação dele, pelo menos aqueles que se identificam com ele de maneira genuína, não que votaram nele por razões de que não encontraram outro candidato do movimento sionista religioso e acabaram votando nele e se arrependeram, né? Mas para o resto da população é uma tragédia. Pois é, realmente um tanto quanto complicado, sabendo que essa galera aí tá livre para fazer o que eles quiserem. Bom, vamos então à nossa próxima notícia do bloco, que essa, na verdade, foi a bomba das bombas essa semana, né, cara? Foi, enfim, a notícia que saiu ontem. Na verdade, foi um vazamento que saiu ontem, que mexeu com absolutamente tudo aqui, e a gente meio que voltou a um clima até o dia, um clima que a gente tinha aí até o dia 7 de outubro, né? Até antes do ataque terrorista e do massacre cometido pelo Hamas. Isso porque
foi vazado para o jornalista Amit Segal, esse mesmo, aquele jornalista, né, do Canal 12, que, enfim, representa os ideais dos colonos e da extrema-direita. Ele recebeu um vazamento, nesse vazamento estava ali colocado o rascunho que está sendo escrito pela ex-presidente, que agora ela está ela se aposentou, mas ela ainda é responsável por esse cargo, por esse caso. A Esther Hayut, ela estava escrevendo o seu parecer, um rascunho do seu parecer sobre a votação no Supremo Tribunal de Justiça da lei da Ilatas Virut, que é a cláusula de razoabilidade. É isso aí, uma das leis do golpe do judiciário que o governo Netanyahu, né, veio discutindo e tentando aprovar aí no último ano, essa lei que gerou uma polêmica muito grande e que ela foi aprovada no parlamento e foi levado ao Supremo, já que houve várias petições dizendo que ela entrava em choque com outras leis básicas. Ela é uma lei básica, ou seja, é uma lei que ela tem um peso constitucional, né? A gente já falou disso muitas vezes, principalmente no período que a gente discutiu o golpe, né? Mas, enfim, as leis básicas elas têm um peso constitucional. Em Israel não tem uma constituição, mas tem uma série de leis básicas que elas têm esse valor, ou seja, é um valor especial. Então, essa lei da cláusula de razoabilidade, que ela caiu a cláusula de razoabilidade, ela era uma lei com esse valor, né? Essa lei básica. Então, o Supremo, no caso, ele não teria o mandato para cancelar uma lei básica, uma lei constitucional, com valor constitucional que teria sido aprovada pelo parlamento. Enfim, essa seria uma crise aí, uma das crises institucionais que a gente estava colocado, que o país estava colocado no período, né, em que o golpe estava sendo discutido, e agora isso volta à tona, porque em discussão que foi feita pelo Supremo, ao que tudo indica, dos 15 juízes, 8 votariam pelo cancelamento da lei e 7 votariam pela manutenção da lei, o que seria uma derrota para o governo. E aí, como eu falei, ontem à noite, o jornalista Amit Segal divulgou esse rascunho da decisão, né, que está sendo escrita pela Esther Hayut sobre do Supremo Tribunal de Justiça, o que já levou aí, obviamente, a muita pressão e muita discussão e muita demagogia e muita hipocrisia, principalmente por parte do governo, que agora vai botar o país, mais uma vez, em chamas também na arena interna. E aí, João, é de uma guerra para outra, hein, cara? Pois é, Marquinhos. Os nossos ouvintes que estão desde antes da guerra, né, que, enfim, a gente teve um aumento muito grande no nosso número de ouvintes depois do 7 de outubro. Então, os que estão antes da guerra vão se lembrar, mas porque esse foi o assunto mais comentado durante o ano, né, a reforma ou golpe judicial comandado por esse governo de extrema-direita israelense, pelo menos até o 7 de outubro. Os que não, a gente vai dar uma resumida muito breve, o Marquinhos explicou tudo isso. E o que é essa lei? Essa lei que é o cancelamento da cláusula da razoabilidade, ela é um artifício evocado pela Suprema Corte, especialmente para casos de incompatibilidade total com o bom senso. E o exemplo claro para esse caso é a nomeação do Aryeh Deri, líder do partido Shas, para ministro da Saúde e do Interior, que foi feito pelo Netanyahu, nesse governo, que foi impedida pela Suprema Corte de Justiça, evocando a esse princípio de cláusula de razoabilidade. Por que não era razoável o Aryeh Deri ser eleito ministro, ser nomeado ministro, no caso? Porque o Aryeh Deri entrou num acordo com a Justiça, no fim, alguns meses antes, na metade de 2022, no qual ele se comprometia a se afastar da vida pública e não exercer mais cargos públicos. E ele, nesse caso, ele renunciou ao seu mandato de deputado e nas eleições seguintes ele voltou a liderar o seu partido, foi eleito deputado e queria ser nomeado ministro. E aí a Suprema Corte de Justiça simplesmente disse, espera aí, isso não é razoável. O juiz leu em voz alta o seu compromisso de se afastar da vida pública, de não exercer mais cargos de ministro. E você vai agora e quer exercer não um, mas 2 cargos simultâneos de ministro, isso não vai acontecer. E aí é baseado nisso, porque não há nenhuma lei que proíbe alguém a exercer esse cargo, e não houve essa cláusula judicial que em hebraico chama kalon, que efetivamente é um artifício legal que pode proibir o Deri de ser ministro, né, se caso a justiça assim decida, mas como o julgamento não foi até o final, porque ele fez um acordo, esse acordo não teve o kalon, teve um compromisso dele e coube a Suprema Corte decidir que aquilo não era razoável. Pois bem, a mesma Suprema Corte que decidiu que ele não era razoável agora está debatendo se essa cláusula ela é legítima ou não e se o parlamento pode ou poderia
cancelar essa cláusula ou não. Uma vez que Israel não tem Constituição, né, como o Marquinhos bem falou, e eu recomendo a todos os ouvintes que estiverem interessados em se aprofundar no tema, aqui vão ao nosso episódio número 170 e escutem o primeiro bloco, que o nosso amigo Marcelo Treisman faz um apanhado geral sobre a história do direito constitucional em Israel, né, e explica a questão das leis básicas, etc. Enfim, e a Knesset atual, ou seja, o parlamento atual, a única das leis que eles aprovaram desse golpe judicial que eles queriam tocar foi a lei que cancelava a cláusula de razoabilidade. Né? E a Suprema Corte debateu há uns meses sobre primeiro de tudo, se eles podiam cancelar essa cláusula, se eles podiam cancelar a adesão da Knesset ou não, segundo, se a Knesset podia cancelar essa cláusula ou não, e se a Suprema Corte podia cancelar uma adesão da Knesset ou não. E essa discussão foi muito longa, e o presidente da Comissão de Constituição e Justiça da Knesset, o deputado Simcha Rothman, do Partido Socialismo Religioso, fez um ataque à Suprema Corte, chamando eles de elitistas e de privilegiados, etc, etc, etc. Enfim, e foi uma discussão muito densa e muito intensa ali que houve, tanto do ponto de vista jurídico como do ponto de vista político, né? E a decisão tem que ser tomada no dia 12 de janeiro. Mas aí, surpresa, o que acontece? De repente, pela primeira vez na história, vaza um documento mostrando como votariam os juízes nessa decisão, que vai ser a primeira decisão na história de Israel que todos os juízes da Suprema Corte participam. Todos os 15, eles tiveram inclusive que acrescentar cadeiras na sala central, no salão central da Suprema Corte de Israel para discussão, e todos os juízes votam. Agora, essa informação, ainda que ela não seja definitiva, ela é quase certa que vai ser assim, caso essa informação seja verdadeira. Foi divulgado pelo jornalista Amit Segal, do Canal 12. Okay? A grande questão é a seguinte: por que essa mensagem foi vazada? E no meio de uma guerra, quem vazou essa mensagem? Por que ela vazou? Só o fato dela ter sido vazada pelo Amit Segal, que é um sujeito de direita, que não esconde isso de ninguém, e que praticamente todos os vazamentos que atendem, de alguma maneira, os interesses da direita chegam até ele, né? Já mostra pra gente que quem vazou tem alto percentual de chances de ter um interesse político nisso. E a conclusão disso a gente está vendo agora, porque os deputados da Suprema Corte estão sendo atacados pelos jornalistas, entre muitas aspas, da direita israelense, né, os bibistas, estão dizendo que a Suprema Corte está no meio da guerra tomando uma decisão polêmica, que eles poderiam adiar essa decisão, isso e aquilo, e mudando de assunto e tirando a atenção da guerra para a questão judicial, e atacando a Suprema Corte como alguém que passa por cima de decisões do governo, e etc, etc. E que são acusações infundadas, porque quando, no momento da votação dessa lei, o próprio ministro da Defesa pediu para o Netanyahu, por favor, não vota isso agora, a gente está passando por um momento crítico da segurança, está tendo alertas de que a nossa segurança está fragilizada, a gente não precisa votar nisso agora. Qual é a pressa? E mesmo assim o governo optou por votar, no caso do Yariv Levin, que é o ministro da Justiça, optou por votar naquele momento, e agora a Suprema Corte ela não tem alternativa que não decidir isso agora, porque o próprio ministro da Justiça ele optou por não convocar a comissão nomeadora de juízes, justamente porque ele quer alterar a formação dessa comissão, e então ele não convocou isso até agora. A gente tem um déficit de juízes em Israel muito alto, e inclusive tem 2 juízes da Suprema Corte que estão prestes a se aposentar. Um deles é a presidente da Suprema Corte, e o último momento que ela pode entregar o seu voto é no dia 12 de janeiro. Então há uma pressão muito grande para que essa decisão seja tomada até o dia 12 de janeiro. E aí a coalizão, por que tanta pressa? Por que não adia para depois tomar essa decisão sobre isso? E peraí, o governo não quis adiar naquele momento, por que a Suprema Corte tem que adiar essa decisão? Né? Foi o próprio governo que não quis nomear uma nova presidente da Suprema Corte, um novo presidente que não quis convocar a comissão nomeadora de juízes. Então qual é a questão? Enfim, quem é que realmente está trabalhando contra nesse momento? Né? Na verdade, o Yariv Levin convocou durante a guerra essa comissão, mas que não andou por nada, não fez nada porque ele não chegou a um acordo, porque ele quer que a nomeação ela seja feita de outra maneira, com outra composição, enfim, a comissão não concorda, porque ele está mudando as regras do jogo com o jogo andando. Né? Então, enfim, é um absurdo, esse vazamento é um negócio absurdo, eu acho que tem que ter uma investigação muito grande para descobrir quem foi que vazou, porque isso afeta e, na verdade, fere o poder judiciário israelense de maneira, enfim, sem precedentes, né? Que é você politizar totalmente o sistema judiciário, é você levar ao público
uma decisão judicial que ainda não está exatamente tomada, para pressionar os juízes, que possivelmente vão votar sim ou assado, enfim, o que seja. Enfim, é uma situação bizarra do judiciário israelense. E manchou uma outra decisão da própria Suprema Corte essa semana, que foi, a meu ver, muito positiva, que finalmente foi tomada, que foi derrubar uma decisão de um governo anterior que proibia a casais, não proibia, né? Mas que colocava casais homoafetivos num degrau abaixo na preferência para a adoção de crianças após casais heterossexuais. Como eles não conseguiram proibir casais homoafetivos de adotar, porque a própria Suprema Corte avaliou que isso era uma afronta aos direitos de igualdade, houve uma decisão do governo, do Ministério, no caso, do Interior, de dar preferência a casais heterossexuais. E 3 juízes da Suprema Corte derrubaram essa decisão. O ministro do Interior atual, o ministro do Bem-Estar Social, Yaakov Mardi, do Partido Shas, disse que essa decisão era muito problemática se a Suprema Corte tomasse assim, porque colocava em risco o crescimento dessas crianças e que submetia elas a situações de anormalidade, de problemas, e os juízes atacaram o ministro do Bem-Estar Social, dizendo que ele fala isso baseado em absolutamente nada, porque nenhuma pesquisa do ponto de vista psicológico e de educação mostrava, da área de educação, mostrava que o que ele falava tinha alguma base, algum fundamento. Então eles derrubaram essa decisão e, a partir de hoje, casais homoafetivos terão os mesmos direitos de casais heterossexuais na adoção de crianças. Essa foi uma medida tomada pela Suprema Corte, uma vez que a decisão do governo tinha sido uma decisão entendida por esses juízes como inconstitucional. Lamentavelmente, isso é o ponto menos comentado, né? O mais comentado foi esse vazamento, e é impressionante como a gente está falando desse tema em meio a uma guerra, né? Mas é sinal de que o país, de alguma maneira, está voltando à normalidade. Agora, a normalidade, não a normalidade de sempre, né? A normalidade do 6 de outubro, que era uma normalidade tensa, uma normalidade perigosa, uma normalidade de divisão social muito grande, que interessa muito a esse governo, né? E tudo isso pode ter, enfim, consequências ruins para o país a longo prazo e para a guerra a curto prazo. É impressionante realmente como a direita se utilizou disso, né? Primeiro, é um absurdo, né? A gente chegar a esse nível de ter juiz da Suprema Corte divulgando, vazando relatório e rascunho que está sendo escrito pela presidente da instituição, né? Eu acho que isso mostra aí o nível que a gente está realmente na sociedade e até que ponto, e a discussão que muito se tem, né? Que foi muito feita aqui em Israel quando a guerra começou, e a questão dos reservistas e a importância do movimento dos reservistas durante toda a batalha ali, né, até o 6 de outubro, né, para parar o golpe do judiciário. Como é que a gente vai avançar nisso, né? Porque agora a direita vai colocar essa pressão ou para que a Esther Hayut se aposente sem dar o seu parecer, o que vai fazer, enfim, vai empurrar isso mais para frente. A gente não sabe o que realmente pode acontecer. Ou a gente vai acabar tendo esse enfrentamento que a gente não sabe o que vai levar, porque realmente eu não sei o que esperar do que a direita vai fazer, a militância da direita vai fazer caso isso seja aprovado, né? Caso a queda da cláusula de razoabilidade seja aprovada aí pelo Supremo. É realmente muito assustador isso, principalmente a gente vendo que essa incitação contra o sistema judiciário está sendo feita nesse momento de guerra em que o país está completamente paralisado em termos políticos, né? Quer dizer, não em termos eleitorais, né? Em termos políticos, enfim, tudo tentando ser voltado para a questão da guerra, e agora a gente vê essa incitação, mais uma vez, contra o sistema judiciário, com essa política de deslegitimar o sistema judiciário, e vai saber o que vem pela frente, né? Porque se eles conseguem o controle dessa instituição, aí, meu amigo, aí é que o bicho pega de vez. Bom, é isso. Vamos então para o nosso próximo bloco para tratarmos de questões relacionadas à guerra, só que dessa vez do lado de lá da fronteira. Bom, gente, como é de costume, começando então nosso terceiro bloco, dando aquela moral e aquele agradecimento aos nossos ouvintes que podem e estão apoiando aí o nosso trabalho, o nosso projeto.
para quem ainda não fez e pode colaborar, está a fim de colaborar, a gente tem 2 plataformas aí, a gente participa em 2 plataformas de financiamento coletivo. A primeira delas é para quem mora no Brasil, apoia.se/do lado esquerdo do muro, e para quem mora no exterior, é no Patreon, né? Ou seja, patreon.com/do lado esquerdo do muro. Os links estão na descrição do episódio para quem quiser dar aquela força para a gente, para que a gente continue aí trazendo informação de qualidade e muito mais. Bom, vamos então ao nome dos ouvintes, começando. Alex Gruppenmacher, Alexandre Himmelstein, Angela Goldstein, Arthur Benchimol, Bernardo Mascarenhas, Carlos Besso, Carlos Grum, Daniel Schor, Daniel Spector, Daniele Salgado de Oliveira, Débora Blanc, Débora Rosenfeld, Fabiana Vanderlan, Fábio Gleiser, Felipe Raimovic, Giovanna Orso, Glenda Rubinstein, Guto Pereira Nunes, Helena Latermacher, Ilana Stein, José Orenstein, Leonardo Stuhl, Luiz Lederman, Maria Fizon, Nicole Magenzo, Noah Vago, Rafael Stern, Roberto Dias Pereira, Roberto Tonani, Sérgio Goldbaum, Thaís Scheinberg, Wilson dos Santos Serpa Júnior, Adriano Versani, Alex Greenstein, Alan Tabakoff, Amir Arones, Cláudio Dailac, Débora Segal, Eliane Cooperman, Júlia Rios, Léo Bueno, Liz Unikovski, Luana Lima, Luciana Maslum, Marcelo Schilvacher, Marcos Paulo Januário de Souza, Maurício Lande, Mária Weinstock, Michel Zales, Mila Chazeliov, Museu Judaico de São Paulo, Padu de Almeida, Raquel Penariol, Rosa Reisheim, Richard Ciel, Silvia May e Yael Reinstein. Gente, brigadão aí pela força de vocês e, como eu falei, para quem puder e quiser dar aquela força para a gente, tá lá na descrição do episódio. E deixando aí, mais uma vez, o nosso agradecimento a Amanda Desmontes, que fez aí o nosso novo logo, que está indo para o ar nesse nesse episódio, né? Primeira vez que o logo está indo para o ar, como também a Camila e a Márcia, que tem nos ajudado muito aí, né, na formação, enfim, em todo o desenvolvimento do nosso projeto, já que vem novidade por aí, em breve estaremos com um site no ar, muita coisa acontecendo. Bom, gente, a primeira notícia do bloco, a gente vai tratar aí, mais uma vez, de coisas que aconteceram no período antes da guerra, né, nos dias que antecederam aí o ataque do Hamas no 7 de outubro, já que nessa semana obtivemos mais informações de que o comando do exército ali da região de Gaza, né, ele era contra a organização da festa, só que aí, enfim, por pressão externa, a festa acabou acontecendo, aquela festa nova, né, foi a festa rave que foi realizada ali perto do Kibbutz Be'eri, que foi um dos centros do ataque, que deixou centenas de mortos, né? Foi um dos piores, enfim, não sei onde foi pior, né? Mas enfim, foi um massacre gigante ali que aconteceu na festa rave que era ali na região de Gaza. Enfim, tivemos mais informações, João, você já viu que atualizou aquele fio sobre tudo que a gente sabia antes da guerra, já que depois, né, que a gente que o governo ou o país começarem a discutir aí quem são os responsáveis, tudo isso virá à tona. Sei lá, cara, já que o exército diz não é para realizar uma festa naquela localidade, não deveria ser inteligente ouvi-los? Então, não foi exatamente o exército, né? Foi o comandante da região de Gaza, mas ele não é o comandante da região sul, ele é subordinado ao comandante da região sul. Ele não queria que a festa acontecesse ali, ele dizia que era um risco desnecessário, ele pensava principalmente no envio de foguetes, né? Uma vez que se os grupos palestinos souberem que está tendo uma festa ali, são alvos muito facilmente atacáveis. Ele protestou contra isso, e aí o que foi feito foi colocar uma unidade do Kipat Barzel, né, do Domo de Ferro, que é interceptação de foguetes, ali no Bosque Iraim, que fica aí ao lado do Kibbutz Raim, próximo ao Kibbutz Be'eri, como você falou. Depois houve um pedido para a festa se estender por um dia a mais, e aí ele foi radicalmente contra, ele falou, olha só, vocês estão entrando num período de uma festividade judaica, é uma hora que a gente tem menos soldados, né, que era a festa de Simchat Torah, é um fim de semana já complicado, não vale a pena dar autorização para uma festa acontecer nessa região, nesse momento, vai saber o que vai acontecer. A gente não sabe se ele tinha informação dos alertas, porque a gente comentou aqui, inclusive, de alertas sobre um possível ataque nesse dia, não sabia de que grau ia ser o ataque, não sabia se ia realmente haver um ataque, mas sabia que uma movimentação ali estranha estava acontecendo, que poderia acontecer alguma coisa ali, e a gente não sabe se ele falou isso com essa informação ou não sabe que informação chegou a ele, mas a informação que a gente tem é que ele recomendou não acontecer a festa, ele acabou assinando por pressão dos seus superiores, por termo de permissão da festa ocorrer naquele dia, e o resultado disso a gente já sabe qual é, né? Mais de 350
dos assassinados do dia 7 de outubro foram, enfim, pessoas que estavam naquela festa ali no Bosque Iraim. A gente está falando aí de quase um terço de todos os mortos israelenses naquele dia. E a outra informação que chegou foi uma informação que foi muito explorada, especialmente pelos criadores de teorias da conspiração, de que grande parte dos mortos foram vítimas de ataques israelenses naquele dia, okay? Que foi um fato que a primeira pessoa que divulgou isso publicamente foi uma pessoa que estava no kibbutz Be'eri no momento, não sei dizer se ela é moradora do kibbutz ou não, chamada Yasmin Porat, que diz que ela e outras 13 pessoas foram pegos de reféns por terroristas ali naquele momento, e que aparentemente eles iam ser levados como sequestrados, não iam ser mortos, e um tanque do exército entrou no kibbutz, na região do refeitório, e bombardeou o lugar e matou 12 dos 14 reféns e os terroristas ali, né? Então é uma informação que muita gente usa para alegar que foram as forças de defesa de Israel que mataram as pessoas, alguns dizendo que Israel prefere que seus cidadãos sejam mortos do que sequestrados, por causa de uma suposta doutrina Hannibal. Okay? Hannibal é a expressão que era até 2016 usada para se referir a sequestrados, né? Enfim, nos meios de comunicação do Exército, o procedimento de como atuar em casos de sequestrados é muito mais complexo do que simplesmente uma doutrina de mate os sequestradores, ainda que você tenha que levar o soldado junto, né? Mas, enfim, eu não vou ficar aqui tendo que desconstruir teorias da conspiração, porque eu acho que você, ouvinte que está com a gente até agora, já sabe que, enfim, você não deve ser adepto disso agora. Eu já escrevi bastante sobre isso no Twitter. Quem quiser só buscar fios que eu já escrevi em outros momentos. Mas, enfim, o que aconteceu de fato ali? Pelo menos de acordo com o oficial que estava ali, né? No tanque estavam presentes alguns soldados, né? O tanque sempre está presente quem está dirigindo o tanque, o Tothan, que é o responsável pelo canhão do tanque, e alguns outros 2 ou 3 soldados. Né? O tanque é diferente dos outros blindados, porque ele não é um veículo de transporte, ele é um veículo de guerra. Às vezes o tanque pode ter só 2 pessoas, e aparentemente nesse tanque só tinham 2 pessoas. O comandante do tanque também é o Tothan, no caso, é o que aparentemente aconteceu nesse dia, e o motorista do tanque. Né? Enfim, eles se aproximaram do refeitório e começaram a negociar com os terroristas a libertação daquelas pessoas, que os terroristas mantiveram os reféns dentro do refeitório, e os soldados começaram a negociar eles dentro do tanque a soltura deles, né? A libertação, o que a gente pode fazer, pelo menos as mulheres e não sei o que lá. E eles estavam no meio da negociação. Em um determinado momento, segundo o comandante do tanque, foi jogada uma granada contra o tanque. E aí o comandante do tanque disse, ok, acabou a brincadeira, entra lá e acaba com essa palhaçada, ainda que isso tenha um custo de vidas. Ainda que tenham pessoas que possam se ferir. Foi isso que ele disse. E o tanque foi para cima do refeitório, e o saldo disso foi um saldo lamentável de 12 reféns mortos. Os terroristas, pelo que eu entendi, também foram mortos. Só 2 pessoas se salvaram ali. Uma delas foi essa Yasmin Porat, que deu relato sobre o que aconteceu antes de tudo. Essa informação sobre a decisão desse oficial, ela se tornou pública essa semana. O porta-voz do Exército disse que a investigação está continuando e que, se for provado que realmente foi isso que aconteceu, esse comandante vai responder à justiça pela ação dele. Primeiro, que não foi uma ação comandada, ela descumpre as normas das Forças Armadas, ele tem que proteger os civis, não atacar os civis, e, enfim, então é uma situação que aparentemente, se realmente foi o que aconteceu, se a investigação mostrar que foi isso que aconteceu, esse soldado vai acabar no banco dos réus dos tribunais militares, ou até em tribunais civis, dependendo de como for o desdobramento dessa situação. Mas, enfim, é uma situação muito complicada, né, do início da guerra, porque era uma situação de caos completo, né, os soldados entrando ali. Eu posso imaginar o que passou pela cabeça deles, eu não posso me colocar na pele deles, e eu não estou aqui passando pano, não, porque eu acho que se o cara tomou essa decisão, ele enfim, cometeu um crime, né? Não é nenhum erro, um crime, e ele tem que ser punido por isso, ele tem que pagar por isso, né? Ele acabou sendo responsável pelas mortes dessas pessoas ali por uma decisão totalmente irresponsável. Okay? Agora, isso mostra um pouco a situação catastrófica daquele dia, e se ele tomou essa decisão sozinho, pode ser que tenha acontecido porque não estava à disposição dele um comandante que pudesse orientá-lo naquele momento. Quando é que um tanque vai entrar sozinho num kibbutz que tá dominado pelo Hamas?
Em que situação isso acontece? Somente numa situação de catástrofe, de total falha, da defesa. Né? Ali devia ser uma entrada organizada, com comandantes, pessoas que sabiam o que estavam fazendo, né? Pessoas especialistas em resgate de reféns, e aconteceu justamente o contrário. Um tanque solitário com 2 ou 3 oficiais foi responsável por negociar diretamente com os terroristas, ali, por mais que o oficial possa ser uma pessoa experiente ou bem treinada. Claramente não é a situação ideal, está muito longe disso. Então, ainda que esse oficial tenha cometido um crime e tenha que pagar por isso, muito mais gente tem que pagar por isso, porque a situação, a permissividade dessa situação, né, o que permitiu que essa situação tenha acontecido, é imperdoável, eu acho, e muita gente vai ter que prestar contas a essa quantidade de falhas. Obviamente que isso tem a ver com o braço político e o braço militar também. É isso, depois da guerra, né, João? Depois da guerra, é o que eles falam que vai ser tudo, absolutamente tudo investigado. Vamos ver o que vem pela frente. Bom, gente, vamos então à nossa próxima e última notícia do bloco para, enfim, falarmos de um tema que a gente vê muito pela internet, nós, né, pelo menos eu e o João acompanhamos muito. Como a gente comentou no episódio, a população israelense acompanha menos, mas é sobre a situação em Gaza, né? A gente vê a destruição aumentando a cada dia, as cenas, né? Que a população israelense ela tem acesso às imagens dos drones, né? Os drones vão e mostram a destruição em Gaza, os bairros completamente destruídos, a explosão de prédios, né? De túneis. Também falou, achamos um túnel que tem 7 ramificações, e aí eles mostram, explodimos o túnel. E aí, junto do túnel, eles explodem um bairro inteiro. Aí a pergunta é, já que eles estão jogando água no túnel, por que esse túnel eles também não poderiam jogar água, ao invés de destruir um bairro inteiro, deixando milhares de pessoas desabrigadas? Enfim, são perguntas que alguns vão achar que umas respostas, outros vão achar outras respostas. Mas não vamos entrar nesse tema agora, a destruição é muito grande, a população israelense vê muito pouco disso, mas nós que acompanhamos, né, e que é importante para a gente, temos acesso a tudo isso que tem acontecido. E na semana passada, o jornal Haaretz publicou, uma jornalista no jornal Haaretz, ela publicou uma matéria falando sobre o que estava acontecendo em Gaza, dando nome às vítimas, contando suas histórias, o que é algo muito importante, porque a gente humaniza, né? Porque afinal de contas, cada vítima é uma história, né? Como as vítimas aqui em Israel também são. Então, essa jornalista do Haaretz, ela foi contar as histórias das vítimas civis de Gaza, das mulheres, das crianças, que simplesmente, enfim, estão passando por esse caos, por esse horror, já que a gente já tem aí mais de acordo com a ONU, né, no dia de ontem, e aí, mais uma vez, são números oferecidos pelo Ministério da Saúde do Hamas, são mais de 21 mil mortos. Eu já vi também, tem uma outra organização europeia chamada Euromed, uma ONG, que ela já joga em números de em torno de 28, 29 mil mortos, porque ela coloca já os desaparecidos, né, as pessoas, enfim, que estão soterradas aí há mais de 2 meses, como quase 3 meses, na verdade, né, como mortos. Então eles jogam esse número já para quase 30 mil pessoas, mas o número oficial hoje é de 21 mil. A gente continua tendo aí mais de 60% das casas de Gaza completamente ou parcialmente destruídas. Enfim, a crise humanitária, não sei nem se crise humanitária é o caos, né? Eu acho que nem crise dá para a gente chamar mais, né? É o caos humanitário em Gaza, é uma coisa sem precedentes, uma coisa que a gente não consegue ver, imaginar o que está realmente acontecendo. E essa jornalista agora, ela trouxe essas histórias numa semana, né, João, que a gente teve mais ataques violentos que deixaram aí centenas de civis mortos em massacres que são muito difíceis da gente acompanhar. Pois é, eu queria só, então, eu vou complementar o que você disse agora, porque, enfim, como você comentou, é pouco comum a gente ver na imprensa israelense, que pensa num país em guerra, é difícil isso acontecer em outros países também. Eu tenho muitas dúvidas se na Ucrânia ou na Rússia, certamente são países, pelo menos internamente, menos democráticos que Israel, mas se existem setores da imprensa que estão mostrando as dores dos civis do outro lado, né? Essa é uma situação cruel e lamentável da guerra. Mas em Israel tem um veículo de comunicação que faz isso, pelo menos um pouco, muito menos que certamente a imprensa internacional mostra, mas pelo menos um pouco tem, que é o jornal Haaretz. E a jornalista Shirin Falar-Saab, que é uma jornalista árabe do jornal, né? Eu me lembro bem que no podcast do Haaretz, 2 semanas após o 7 de outubro, ela chorou
numa entrevista que ela deu para o apresentador do podcast, para o Lior Codner, enfim, dizendo que ela, como árabe palestina, né, ainda que ela seja cidadã israelense, ela se considera palestina, ela se sente muito envergonhada pelo que aconteceu ali, porque aquelas pessoas são, enfim, os parentes dela, em alguns casos, né, não exatamente as pessoas que cometeram os crimes, mas a população de Gaza enfim, o que se fez ali para ela foi uma situação de barbárie total, que ela não podia aceitar, e depois ela comentou, e agora a gente vai ver isso acontecer do outro lado, e efetivamente está acontecendo, né? E ela hoje mesmo escreveu uma coluna no Haaretz dizendo que o tema da morte dos palestinos de Gaza é praticamente um tabu na cidade israelense, mas não vai ser essa a reportagem dela que eu quero comentar. Eu vou pegar uma história, da mesma maneira que eu peguei uma história sobre as famílias dos reféns para comentar no dia que eles foram soltos. Eu vou pegar uma história que ela descreve no seu artigo que ela publicou no Haaretz no dia 21 de dezembro, sobre algumas pessoas que foram vítimas da guerra, né, no caso dos bombardeios israelenses. Ela conta histórias de 4 pessoas, dá um pouco mais de informação, além de contar as histórias também, né? Por exemplo, uma das informações que ela traz é que a gente tem 7.685 crianças com menos de 5 anos na faixa de Gaza sofrendo com desnutrição grave e necessitando de cuidados médicos urgentes para evitar a morte, né? Que é um número muito alto. Que existe uma alerta da ONU de colapso no sistema alimentar de Gaza, um elevado risco de fome, tudo isso ela traz no artigo dela, mas eu quero falar sobre a situação de um sujeito chamado Mahmoud, okay? Que deu esse depoimento para a organização B'Tselem, que é uma organização justamente israelense, né, de direitos humanos. Qual é a história que o Mahmoud conta? No dia 23 de outubro, está acontecendo uma situação na faixa de Gaza que muitas famílias estão se reunindo todas juntas na mesma casa para prestar apoio e solidariedade, o que é uma situação que coloca essas pessoas em risco. Quando o bombardeio cai em cima deles, pode fazer um grande número de vítimas, né? Enfim, que é essa aglomeração opcional, porque tem várias aglomerações que não são opcionais também na faixa de Gaza, especialmente no sul, que são quando o exército empurra as pessoas para lá. Enfim, você não tem muita opção, né? Quando eles dizem a gente vai bombardear o norte, vai atacar o norte, vocês querem viver, vão para o sul, enfim, as pessoas vão se aglomerar muito mais por coerção ou por, enfim, por medo do que por uma opção de estar junto com a família nesse momento difícil. Mas nesse caso era uma família que estava junto para um momento difícil. E o Mahmoud, ele tinha 2 filhos, né, pequenos, um de 8 e um de 5 anos. Ele é natural de Girafir, hein? E, enfim, ele estava na casa com toda a família dele e no dia 23 de outubro ele saiu para fazer compras no mercado, enquanto seus familiares, sua esposa, seus filhos, seus pais, seus irmãos, ficaram em casa preparando o almoço. Ele falou o seguinte: assim que eu saí do prédio, eu voei cerca de 50 metros de distância. Ele se levantou, falou que queria correr para ver minha família, mas umas pessoas estavam passando na rua, me encontraram sangrando na cabeça, me levaram para uma farmácia onde me fizeram curativos. E aí, quando ele retornou para o prédio, ele viu que os apartamentos onde a família morava estavam totalmente destruídos. Ele falou que perdeu a consciência, no estado de choque que ele ficou. E só mais tarde ele foi procurar os corpos, encontrou o corpo do Habab e do Ahad, seus 2 filhos, né? Resgataram 11 feridos, mas a família inteira dele morreu. Ele só conseguiu encontrar no dia seguinte, corpos desmembrados, né? Enfim. E foi esse artigo me destruiu o coração ler. A gente comentou aqui várias vezes nesse podcast que eu e Marquinhos, né? É uma coisa que a gente tem em comum. A gente não combinou isso, mas a gente evita ler as histórias pessoais porque isso faz mal pra gente, né? E ver vídeos, esse tipo de coisa. Mas, nesse caso, eu senti que ler essa reportagem do Haaretz era um caso de resistência aqui em Israel, porque você precisa ler esses casos para ter empatia por essas pessoas, né? Você precisa ver que elas não são números, que elas são pessoas, que elas contam como elas se sentiram, que elas contam suas histórias dramáticas e catastróficas de vida, que elas contam como as guerras destruíram suas famílias inteiras, suas vidas de maneira geral, que essa guerra, que os bombardeios incessantes ali, que eles estão fazendo vítimas inocentes e muitas vítimas inocentes, milhares, e que, enfim, que isso não é humano, né? Isso é bárbaro, isso não é nem um processo civilizatório, isso é, enfim, o método mais cruel, mais sanguinário de você resolver um problema, né? É uma guerra com um alto número de civis mortos. Enfim, então eu resolvi ler essa reportagem. Não foi a única vez, nem foi a única imagem que eu vi, mas eu me concentrei, porque foi uma reportagem grande, saiu em inglês também, mas o Haaretz, infelizmente, limita o acesso
a assinante, né? Eu sou assinante do Haaretz em hebraico, então, nesse caso eu pude ler, mas, enfim, foi para mim uma situação que eu falei, bom, agora eu vou parar e vou fazer essa leitura. Não que eu já não tenha empatia por essas pessoas, né? Acho que quem acompanha a gente aqui sabe que não é o nosso caso. É o caso de muitos israelenses, infelizmente. Eu não estou aqui para julgar ninguém, porque, enfim, outra vez, é uma situação de guerra, e a guerra provoca o que, enfim, tira das pessoas o que elas têm de pior, né? E eu acho que isso enfim, você não pode julgar uma sociedade inteira por como ela está se sentindo no momento de guerra. Acho difícil julgar uma sociedade inteira em qualquer situação, né? Porque se você condena a sociedade, o que você vai fazer, né? Mas é lamentável. É lamentável, é triste, para a gente é uma coisa muito ruim ver que as pessoas que a gente convive, que eram razoáveis, não têm nenhuma empatia com o outro lado. Embora eu consiga entender as razões, eu não consigo concordar e não consigo aceitar que essa seja a realidade. Enfim, para eu poder lidar com essa situação sem frieza, eu prefiro, vez ou outra, como foi o caso dessa reportagem, emergir nessa leitura e sentir um pouco e me emocionar um pouco também. Enfim, do mesmo jeito que eu escolhi, que eu optei por ler as histórias de parte dos reféns quando eles estavam retornando aqui, me concentrei também na situação das crianças. Tinha muita informação, né? Aí eu conseguia muita informação, porque aí a gente está falando de cidadãos israelenses, e aí em todos os meios as informações eram múltiplas, né? Mas enfim, o que só me faz pensar que a gente tem que torcer para isso acabar o mais rápido possível, né? E as pessoas vão como é que você termina com isso? Eu digo o seguinte, olha, qualquer situação política é preferível a uma situação militar. Eu acho realmente que é praticamente impossível para o Estado de Israel hoje em dia aceitar uma situação na qual a faixa de Gaza é controlada pelo Hamas militarmente, como é impossível aceitar uma situação que o Hezbollah está presente ali na fronteira com Israel, no sul do Líbano. Essas duas situações elas precisam ser resolvidas, né? E essas situações são do ponto de vista israelense. Do ponto de vista palestino, obviamente, tem muitas situações para serem resolvidas também. Mas, enfim, estou falando do ponto de vista israelense. E eu acho que isso tem que ser alcançado, de alguma maneira, por meios políticos. Enfim, não pode ser que a gente tenha que optar, ou que a gente só tenha um caminho militar que envolva um número tão alto de mortos para que esse problema seja resolvido. Enfim, eu não estou aqui debatendo a origem do problema nem nada disso. Isso é outra discussão. Enfim, agora... Estou falando da situação a partir de agora, né? A partir do 7 de outubro. Precisa haver uma solução que não passe por matanças de milhares de pessoas. Eu me recuso a acreditar que a humanidade não possa resolver um problema sem que tenham que ser mortas dezenas de milhares de pessoas. Pois é, de acordo com o relatório da ONU, já foram mais de cerca de 1.800 famílias que tiveram múltiplas fatalidades, né? Levando aí, pegando o exemplo, né, do que você contou agora, desse palestino que teve a sua família inteira morta num ataque. É só mais um exemplo, né? São vários exemplos disso. Eu me lembro também que lá no início da guerra, eu me lembro de ter publicado republicado um post que foi feito pela B'Tselem, né, por essa ONG de direitos humanos, em que eles colocavam o nome de mais de 30 membros de uma mesma família que foram mortos também num bombardeio, justamente no mesmo exemplo que você deu, né, que as famílias que saíram do norte, foram em direção ao sul de Gaza, foram buscar a casa de parentes e próximos e amigos, enfim, e aí quando fica todo mundo junto e quando um bombardeio como uma bomba atinge um prédio desse, a família inteira é apagada, a história de uma vez é apagada. Eu acho que a gente tem que levar também, tem que entender toda essa destruição que ela vai além das pessoas, né? Eu acho que a destruição, ela é não só, a gente não tem hoje só esse número aí de 21 mil pessoas mortas, podendo chegar aí a muito mais, mas a gente tem toda a destruição de uma sociedade, né? Da civilização de Gaza, vamos dizer assim, né? A gente não está sobrando muita coisa, não estão sobrando universidades, não estão sobrando instituições públicas, instituições governamentais, escolas, creches, não está sobrando, não está ficando de pé. Então, esse mesmo dia de depois, né, que a gente se recusa a acreditar que a gente vai chegar nele por meio da guerra e não por meio de uma tentativa de diplomacia. Esse mesmo dia de depois a ele é um dia um tanto quanto nebuloso, né? Porque não vai sobrar muita coisa de Gaza. A gente vai ter aí
a gente, durante muitos anos aqui em Israel, ouviu de vários políticos aí, populistas da extrema-direita, quando tinha mísseis do Hamas vindo em direção a Israel, de que Israel deveria dar uma pancada em Gaza e voltar com Gaza na Idade Média, né? Ou seja, não ia sobrar muita coisa. E é mais ou menos o que a gente está vendo hoje, né? A destruição total naquela região ali. A gente ainda não sabe o que vai ser, porque rumores de que Israel, os bombardeios israelenses têm como em algum momento, causar uma debandada em massa ali para o sul, indo ao sul, né, em direção ao deserto do Sinai. A gente não sabe o que vai acontecer, mas realmente está tudo muito nebuloso para o momento de agora da guerra e para o momento futuro. Mas o que a gente realmente vê é esse número absurdo aí, tanto de mortes quanto das questões para além, né, dos bombardeios, né, como as crianças desnutridas e morrendo de fome, as doenças que estão se espalhando absurdamente, inclusive atingindo soldados israelenses. A gente comentou disso lá no início do podcast, soldados que, por conta do esgoto que não tem, toda a tubulação foi destruída, e dos corpos e de tudo mais, as pessoas estão sendo infectadas por doenças ali, por inflamações e tudo mais. A preocupação muitas vezes da mídia aqui é falar que os soldados estão voltando doentes, inclusive um soldado morreu, né? Mas então o que está acontecendo com a população de Gaza? Né? Se a gente tem ali soldados que estão sofrendo com isso, o que a população de Gaza está sofrendo? E realmente de cortar o coração, abrir aqui a internet, abrir o Twitter e ver as coisas que são postadas, é assustador, né? E por mais que a gente tente fugir, né, dessas histórias, e vídeos e fotos, tá sempre pulando ali, né? Então você sempre acaba vendo alguma coisa ali que demora dias até sair da sua cabeça. E o mais triste de tudo isso, não é triste, o mais sufocante de tudo isso, é eu saber que aqui é 60 quilômetros da minha casa, não mais que isso. Bom, é isso, João. Terminamos a nossa pauta, cara. Algo mais a declarar ou ficamos por aqui, cara? Ficamos por aqui. É isso, ficamos por aqui. Gravamos nosso podcast na próxima semana, na próxima quinta-feira, e assim que der, vocês ouvintes estarão ouvindo esse nosso grande episódio que trouxe muita informação para vocês. Forte abraço. Abraço, até mais. Tchau, tchau.